Oi, meus leitores, tudo certinho com vocês? Demorei um pouco para voltar, né? Mas estava arrumando aqui as coisas para o final de ano, para as festividades, para o Natal. E por falar em Natal, Feliz Natal para todos vocês. Hoje, que é 25 de dezembro, para quem está chegando agora, um Feliz Natal. Para quem já me acompanha, Feliz Natal também. E vamos de leitura, que eu tô super atrasada e devendo muitos capítulos para vocês. E sem mais delongas, vamos dar início ao capítulo 50. Bryce respirava com dificuldade. Como Danica e Sophie se conheciam? Danica encontrou Sophie usando os poderes dela de Vanir. Falou em Mari. Ela conseguiu sentir o cheiro do dom da Sophie, ou algo assim. Precisava que Sophie fizesse alguma coisa para ela. Danica não podia fazer porque ela era reconhecível demais, mas Sophie... Emile pausou, colocou os dedos no tapete. Ela não era. Bryce interrompeu. Sophie era humana, ou se passava por uma. Ela seria ignorada pela maioria das pessoas, o que Danica precisava que ela fizesse então. Emile balançou a cabeça. Não sei. Eu não consegui falar muito com Sophie quando estávamos em cavalo. Os olhos arregalados de Hunt brilhavam com surpresa, sua irritação aparentemente esquecida por um momento. Bryce tirou um pedaço de papel do bolso. Essas letras e números foram encontradas no corpo da sua irmã. Alguma ideia do que significam? Emile balançou o joelho. Não. Droga. Bryce puxou a boca para o lado. Com a cabeça baixa, Emile sussurrou. Sinto muito por não saber de mais nada. Hunt pigarreou e esticou o braço à frente de Bryce para segurar o ombro do menino. Você foi bem, garoto. Muito bem. Devemos um a você. Emile ofereceu a Hunt um sorriso vacilante. A mente de Bryce girava. Danica precisava de Sophie para encontrar algo grande. Embora tivesse levado anos desde a morte de Danica, Sophie tinha finalmente encontrado. E de fato, era algo bem grande. A ponto da Corsa matá-la, em vez de arriscar que Sophie espalhasse a informação. Hunt falou, arrancando-a de seus pensamentos. Bryce? O parceiro dela acenou significativamente para a janela aos poucos metros de distância. Dê um minuto pra gente, disse a Emile com um sorriso, indo até a janela e Hunt a seguindo. Hunt sibilou sussurrando. O que nós fazemos com ele agora? Não podemos deixá-lo aqui. É apenas uma questão de tempo até que a Rainha Víbora descubra que ele não tem poderes. E não podemos levá-lo com a gente. Pipa pode muito bem vir xeretar agora que destruímos aqueles trajes. E eles realmente precisam do poder de um pássaro trovão. Pipa Spetz é uma mulher ruim, disse Emile do sofá, empalidecendo. Hunt teve o bom senso de parecer envergonhado por seu pequeno ataque de descontrole. Sophie me avisou sobre ela. Depois que eu entrei no barco, ela quis me interrogar. Eu fugi quando ninguém estava olhando, mas ela e a unidade do ocaso me seguiram até os pântanos. Eu me escondi no junco e consegui despistá-los ali. Esperto. Bryce pegou o telefone. E nós sabemos tudo sobre Pipa, não se preocupe. Ela não vai chegar nem perto de você. Olhou com raiva para Hunt. Você acha mesmo que eu não planejei isso? Hunt cruzou os braços, as sobrancelhas erguidas, mas Bryce já estava ligando para alguém. Ei, Fury. Estamos aqui. Pode trazer o carro. Você arrastou Akstar para isso? Ela é uma das poucas pessoas em quem confio para acompanhá-la até sua nova casa. Os olhos de Emile se encheram de medo. Bryce voltou para o sofá e bagunçou o cabelo dele. Você vai ficar segura, eu prometo. Deu a Hunt um olhar de aviso por cima do ombro. Ela não revelaria, mas até que eles fossem embora, talvez sim. Porém, ela disse para Emile, vá usar o banheiro. Vai ser uma longa viagem. Hunt ainda estava processando seus sentimentos acelerados quando saíram do mercado da carne. Emile escondido sob as sombras de um moletom com capuz. Como prometido, a Rainha Víbora os deixara ir embora sem fazer perguntas. Apenas sorria para Bryce. Hunt suspeitava com uma sensação pesarosa que já sabia que Emile não tinha poderes. Acolher o menino porque, apesar do seu potencial, tinha uma coisa que poderia ser mais valiosa um dia. Bryce lhe devia um favor. Inferno. Ele daria sim um chilique de alfa babaca. Hunt afastou os pensamentos quando encontrou Fury Akstar, encostado em um sedã preto lustroso, os braços cruzados. Emile tropeçou um passo. Hunt não culpou o menino. Bryce abraçou o amigo dizendo, muito obrigada.
Fury recuou e se virou para observar Emile como se estivesse olhando para um inseto particularmente nojento. Ele tá só pele e osso. Bryce se acutucou com um dos cotovelos. Então dê os lanchinhos pro menino. Lanchinhos? Disse Fury. Você sabe, falou Bryce. Comida, porcaria que fornece zero nutrição para os nossos corpos, mas muita nutrição para nossas almas. Como podia estar tão despreocupada com o que tinha feito? Um monte de gente provavelmente mataria por aquilo. Se não Cormac, então a rainha do rio, ou a Opium, ou a Coça. Fury balançou a cabeça rindo, mas chamou o menino. Ei, vem cá, pode entrar. Emile hesitou. Fury lançou um sorriso selvagem. Você é baixinho demais para ir na frente. Regulamentação de segurança do airbag. Você só não quer que ele mexa no rádio, murmurou Bryce. Hunt se lembrara dessa sensação. Depois que sua mãe morreu, não tinha vestígios ou lembretes ou confortos da criança que fora. A mãe que cantara para ele dormir, essas coisas. Náusea se revirou em seu estômago e Hunt disse ao menino: Não deixe Fury dar ordens a você, hein? Emile ergueu os olhos arregalados e suplicantes para Hunt. Deuses, como todos tinham se esquecido de que era apenas uma criança? Todo mundo menos Bryce. Sahar jamais teria feito algo assim, arriscado tanto por alguém que não poderia fazer um bem algum a ela. Bryce, no entanto, Hunt não conseguiu evitar se aproximar, de roçar sua asa contra ela em um pedido silencioso de desculpas. Bryce saiu do alcance dele. Justo, tinha agido como um babaca. Então perguntou a Fury: Você tem um endereço? Sim, estaremos lá mais ou menos em 8 horas. 7, se não pararmos para lanchinhos. Ele é um menino, precisa de lanches, interrompeu Hunt. Fury ignorou e saiu do carro, deslizando para o banco do motorista. 2 pistolas estavam presas às suas coxas. Hunt teve a sensação de que havia mais no porta-luvas e no porta-malas. E havia qualquer que fosse aquele poder vanir que ela possuía que a tornava Fury Axtar. Bem, muito Fury Axtar. Você tem sorte que eu amo você, Killan. E que Juniper não queria esse menino por aqui mais nem um segundo. Hunt percebeu a garganta de Bryce oscilar, mas levantou a mão em despedida. Então ela se aproximou para dar a porta e, ainda aberta, disse a Emile: Seu nome não é mais Emile Renasce, tudo bem? O pânico brotou no rosto do menino. Bryce tocou sua bochecha como se não conseguisse evitar. O restante da raiva de Hunt se dissolveu por inteiro. Todos os documentos estão à sua espera. Certidão de nascimento, papéis de adoção. Bryce dizia: Adoção? Disse Emile rouco. Bryce sorriu com triunfo para o menino. Você é parte do clã Killan Santiago agora. Somos um bando de doidos, mas nos amamos. Diga a Randall para fazer croissant de chocolate para você nos domingos. Hunt não tinha palavras. Bryce não havia apenas encontrado um lugar para o menino perdido. Encontrava uma nova família para ele. A própria família dela. Sua garganta se contraiu até doer. Seus olhos ardendo. No entanto, Bryce beijou a bochecha de Emile. Fechou a porta e bateu no carro para que Fury desse uma acelerada. E então ela fez uma curva acentuada à esquerda e sumiu. Devagar, Bryce se virou para ele. Você vai mandá-lo para os seus pais? Disse em voz baixa. Seu olhar ficou gélido. Eu perdi o memorando em que precisava da sua aprovação para fazer isso. Pelo amor de Urd, não foi por isso que eu fiquei com raiva. Não me importa se você ficou com raiva. Só porque estamos transando não significa que eu responda a você. Tenho bastante certeza de que é um pouco mais do que transando. Bryce fervilhou de raiva, mas Hunt se lembrou de onde estava. Bem diante do quartel-general da Rainha Víbora, onde qualquer um poderia ver ou tentar começar alguma merda. Eu preciso ir trabalhar, disse Bryce. Tudo bem, eu também. Tudo bem. Ela não esperou por ele antes de sair a passos largos. Hunt esfregou os olhos e levantou o voo. Ele sabia que Bryce sabia muito bem que ele a acompanhava do alto conforme ela entremeava pelo emaranhado de ruas que compunham o mercado da carne, virando em direção ao norte da DCC. Apenas depois de atravessar a rua da velha até a segurança da praça da Cidade Vermelha. No entanto, não olhou para cima nem uma vez. Só tenho 10 minutos antes de precisar ir para os arquivos, disse Bryce ao irmão, quando a apressou para dentro da sua casa 1 hora depois. Já estou mega atrasada com o trabalho. Espumando de raiva por causa de Hunt, usou uma longa caminhada para processar tudo o que tinha acontecido com Emile e a Rainha Víbora. Para rezar que Fury não o matasse,
aquele menino de medo antes que chegassem à casa de seus pais em Nidaros. E completar, se talvez tivesse já exagerado um pouco, na reação, a raiva de Hunt por não ter contado ao anjo. Bryce estava virando a esquina para os arquivos quando Ran ligou pedindo vagamente que o encontrasse o quanto antes. Digitou uma mensagem rápida para o chefe sobre uma consulta médica atrasada, então correu para lá. Jogou a bolsa ao lado da porta da frente. Por favor, comece a explicar por que isso era tão urgente que precisava que eu... Hã? Bryce presumiu que tivesse alguma coisa a ver com Ethan, ou que talvez Declan tivesse encontrado alguma coisa. Correra do Ciro só por isso, usando os saltos idiotas no calor idiota, e estava agora um caos de suada. Não esperava uma linda fêmea vestindo nada além de um cobertor, de pé contra a parede do corredor da entrada, como um animal enjaulado. Os olhos carmesim semicerraram-se com desconfiança. Bryce sorriu para a fêmea contra a parede. Oi, tudo bem? Chiou para Ran por cima do ombro. Cadê as roupas dela? Ai, ela não quis usar, retrucou Ran. Acredite em mim, Deck tentou. E apontou para uma pilha intocada de roupas masculinas ao lado da escada. A fêmea observava Bryce dos saltos até a cabeça. Você foi ver os místicos, você brilha com a luz estelar. Bryce olhou de volta. Não era mística, fêmea, mas virou-se para olhar para Ethan, parecendo culpado no sofá, com 3 duendes de fogo flutuando em torno da cabeça dele. O sangue de Bryce ardeu como ácido. Uma doente voluptuosa se deitou em seu joelho, sorrindo para ela. A lembrança de Lerraba queimou forte e lancinante. Então, Ethan talvez tenha ficado puto quando voltou ao astrônomo e descobriu que a mística fêmea é uma loba. E talvez tenha feito uma coisa precipitada e levado a algo que não deveria. E então, estes babacas a liberaram dos anéis, dizia Ran. Bryce se virou para a fêmea contra a parede. Você estava em um dos anéis? Os olhos vermelhos se acenderam de novo. Sim. Bryce perguntou a Ethan. Por que você voltou lá? Eu queria ter certeza sobre Conan. Bryce engoliu em seco. E ele tá bem? Não sei, mas eu preciso descobrir. Bryce assentiu seriamente, então conseguiu olhar para as 3 duendes na sala. Conseguiu erguer o queixo e perguntar com a voz apenas levemente trêmula. Vocês conhecem uma doente chamada Lerraba? Não, disse Malana, a doente de corpo farto, tão parecida com Lelê que Bryce mal conseguia suportar o olhar dela. De que clã ela é? Lerraba dizia que era descendente da rainha Hantia Drau, a rainha das brasas. Uma das duendes magras, Rich, talvez bufou com chama vermelha. Uma herdeira de Hantia? Um calafrio percorreu o braço de Bryce. Ela que disse. Duendes do fogo não mentem sobre a linhagem deles, disse a terceira doente, Sassa. Como você a conhece? Eu a conheci. Ela morreu há 3 meses, deu a vida para salvar a minha. As 3 doentes voaram até Bryce. A linhagem Drau está há muito tempo dispersa aos ventos, disse Sassa triste. Não sabemos quantos restam. Perder sequer um. Fez uma reverência com a cabeça, chama se apagando até adquirir um amarelo suave. A dragona no corredor disse a Bryce. Você era amiga dessa doente? Sim. Eu libertei Lerraba antes dela morrer. Foi o primeiro e último ato de liberdade dela escolher me salvar. Ela era a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Malana pairou até Bryce, pressionando a mão morna e incandescente à bochecha dela. Em honra dela, devemos considerar você uma aliada do nosso povo. Bryce não deixou de notar a tatuagem de escravidão no pulso de Malana. As outras 2 duendes tinham a mesma marca. Virou-se devagar para Ethan. Fico feliz que você as roubou daquele canalha. Não pareceu certo abandoná-las. Alguma coisa em seu peito se dissolveu. Segurou a vontade de abraçar seu velho amigo, de chorar diante do lampejo do macho que um dia conhecera. Em vez disso, Bryce perguntou a Ran. Não podemos encontrar uma forma de sair disso, senhor príncipe chique? Mark está cuidando disso, falou Declan, estendendo o celular. Ele acha que vocês 2 podem conseguir usar seu poder para ou confiscá-las em nome da Casa Real, ou conseguir que o astrônomo aceite um pagamento por elas em vez de prestar queixa. Pagamento? Retalhou Bryce. Relaxe, disse Flynn sorrindo. Nós temos dinheiro, princesa. Já vi a casa elegante do seu papai, brincou Bryce, o que lhe garantiu uma careta de Flynn e um das doentes. Bryce segurou um sorriso e ergueu a sobrancelha para Ran.
Tinha fudido a amizade graças a usar a posição de princesa, mas aquilo, por lerraba, ela faria. Você tá dentro? Escolhido? A boca de Ron se puxou para o lado. Óbvio que sim, estrelada. Bryce gesticulou para dispensá-lo e se virou completamente para a dragoa no corredor. Eu tô supondo que você tenha custado muito. Mais do que até mesmo um príncipe ou princesa podem pagar, disse com um tom de amargura. Eu fui um presente pro astrônomo de um arcanjo. Você deve ter sido uma leitura e tanta que o astrônomo fez para o arcanjo, murmurou Flynn. A dragoa esquivou. Foi. Olhe, falou Bryce. Se Mark tiver certo sobre a coisa de confiscar escravizados para os serviços reais, então Ron e eu podemos inventar alguma merda para explicar por que precisamos de você. Mas por que me ajudar? Perguntou a dragoa. Bryce bateu no pulso. Meu parceiro foi escravizado. Não posso mais fazer vista grossa para isso. Ninguém deveria. Quem é seu parceiro? Disse a dragoa. Espere, protestou Flynn. Vocês são parceiros? Tipo, parceiros? Parceiros, disse Ron. O rei Outonado sabe disso? Perguntou Declan. Digamos que foi oficialmente confirmado ontem à noite. Flynn assoviou. Bryce revirou os olhos, mas se virou para a longa dragoa de novo. O nome dele é Hunt Atalá. Reconhecimento iluminou os olhos da dragoa. Orion Atalá? Esse mesmo. Você o conhece? Apenas por reputação. Ah, Bryce perguntou, um pouco desconfortável. Qual é o seu nome? Ariadne. Ari, como apelido, intrometeu-se Flynn. Jamais Ari, disparou a dragoa. A boca de Bryce se repuxou. Bem, Ariadne. Pode antecipar que estes babacas vão irritar você a cada hora, mas tente não queimar o lugar. Mas sinta-se livre para tostar o Flynn quando ele se fizer engraçadinho. Flynn mostrou o dedo médio para ela, mas Bryce se virou para a porta, apenas para encontrar as 3 duendes em seu rosto. Você deveria falar com a nossa rainha sobre a bravura de Lerraba, disse Sassa. Iritis não é descendente de Rantia, mas ela gostaria de ouvir sua história. É que nesse momento eu estou bem ocupada, disse Bryce. Eu preciso trabalhar. Malana disse para a irmã dela. Ela precisaria encontrar Iritis primeiro, explicou a Bryce. Pela última notícia que tivemos, antes de termos ido para dentro dos anéis há tantos anos, ela tinha sido vendida para um dos Asteri, mas talvez eles deixem você falar com ela. Por que eu precisaria falar com ela? Perguntou Bryce ao continuar se dirigindo até a porta, ciente do olhar aguçado de Ariadne. Porque princesas precisam de aliados, falou Hit. E Bryce parou. Bryce então suspirou. Eu vou precisar de uma bebida bem grande depois do trabalho, disse e saiu pela porta. O quê? Disse Jéssica com um cumprimento. O astrônomo? Você o conheceu? Bryce tinha zero ideia do que o macho era, mas provavelmente seria da casa de Chama e Sombra. Houve silêncio da feiticeira antes dela responder. Por quê? Procurando alguns pauzinhos para mexer. Jéssica riu baixo. Foi você que roubou os anéis dele? Talvez eles tivessem um quadro de aviso no grupo de apoio de feiticeiros. Digamos que um amigo fez isso. E agora você quer o quê? Meu dinheiro para pagar por eles? Não, quero que você os convença em aceitar o dinheiro que meus amigos pagarão por eles. Um daqueles anéis é de valor inestimável. É, a dragoa Ariadne. É assim que ela se chama? Uma risada grave. Fascinante. Você a conhece? Eu ouvi falar dela. Então, pode ajudar ou não? Jéssica grunhiu. Vou fazer uma ligação, mas eu não prometo nada. Então, o que você vai dizer? Que ele me deve um favor. E agora você também, Bryce. Entre na fila, disse Bryce e desligou. Quando Bryce chegou ao seu pequeno escritório nos arquivos, aliviada por não ter precisado usar o título de princesa de novo, estava pronta para se deliciar com aquele ar-condicionado e relaxar na cadeira. Pronta para talvez mandar uma mensagem a Hunt para sondar se ele ainda estava puto. Entretanto, todos os planos sumiram quando viu um envelope em sua mesa. Ele continha uma análise de fogo de dragão, datando de 5.000 anos atrás. Era uma língua que Bryce não conhecia, mas uma tradução havia sido incluída. Jéssica tinha rabiscado boa sorte no alto. Bem,
Agora ela sabia que o astrônomo mantinha Ariadne em um anel. Não pela luz, mas por proteção. Entre seus muitos usos, escreveu um antigo estudioso, o fogo de dragão é uma das poucas substâncias que comprovadamente fere os príncipes do inferno. Ele pode queimar até mesmo o couro escuro do príncipe do fosso. Sim, Ariadne era valiosa. E se Apóllo estava preparando os exércitos dele, Bryce não tinha intenção alguma de deixar a Dragô voltar para as garras do astrônomo. Fim do capítulo 50. Capítulo 51. Hunt sabia que havia sido um tolo por pensar que aquilo acabaria após ter encontrado Emmalio, depois que o menino estivesse a salvo. Bryce nitidamente não intencionava deixar aquilo de lado. Não com Danica envolvida de alguma forma. No entanto, afastou tudo da mente. Não tinha outras merdas com que lidar no momento. Precisava se encontrar com Celestina primeiro, aparecer, manter a fachada de que estava tudo bem, garantir que a Costa não tivesse contado nada a Arcanjo. Sua reunião com a Isaiah aconteceria dali a 1 hora, daqui a bastante tempo. Bastante tempo para também remoer o problema com Bryce, o quanto enganara todos direitinho, como tinha ajudado Emmalio, mas escondera seus planos. Planos que haviam custado vidas, e sim, Bryce podia se cuidar, mas Hunt achava que os dois eram um time. De novo, sabia que tinha sido um tolo. Hunt acalmou seu sangue quente e somente quando teve certeza de que seu relâmpago não estava prestes a explodir, bateu à porta da governadora. Celestina sorriu em cumprimento, um bom sinal. Nenhum indício de Efraim ou dos outros. Bom, também, seu sorriso se abriu quando Hunt se aproximou. Parabéns, disse calorosamente. Hunt inclinou a cabeça. Por quê? Gesticulou para ele. Suponho que, pelo seu cheiro, você e Bryce se tornaram parceiros. Desde que passei a noite na casa dos pais dela. Mesmo que eles tivessem acabado de se atracar, e não do jeito bom. Ah, então a visita aos pais dela foi boa. Achei que a mãe dela fosse cortar minhas bolas fora em certo momento, mas é só fazer Amber falar de softball e ela se torna sua melhor amiga. Era verdade, embora eu tivesse aprendido isso meses antes. Mesmo que alguma parte de a sua, se encolhesse se eu precisar responder a pergunta de Celestina com uma mentira descarada. Celestina riu alegremente. Não havia desconfiança ou desprazer naquilo. Nenhuma indicação de que poderia saber a verdade. Que bom, fico feliz por você. Por vocês dois, né? Obrigado. Ran e o príncipe Cormac se juntaram a nós, no entanto. Isso tornou as coisas um pouco estranhas. Por que Cormac é tecnicamente o noivo de Bryce? Hunt riu com escárnio. É isso também, mas em grande parte porque Amber não é fã dos féricos. Ela pediu a Ran que fosse, pois não o via há anos, mas mesmo assim foi tenso algumas vezes. Eu ouvi falar da história dela com o rei Otonal. Sinto muito que isso ainda a assombre. Eu também. Aconteceu alguma coisa aqui enquanto estava só? Enquanto você estava só? Só se você contar, supervisionar as preparações festivas para o equinócio. Hunt riu. Divertido assim, é? Entusiasmante. Certamente é para a ocasião alegre. Então é um fardo absoluto. Certamente. Maxian deve ter algo mais interessante a relatar. Ele mal ficou aqui ontem. Foi preciso todo o treinamento de Hunt para que mantivesse seu rosto impassível quando disse: eu tenho uma reunião com a Isaiah, mas depois disso minha próxima prioridade é me inteirar com ele. Tudo era uma mentira. Era uma palavra, só uma. Corsa. Hunt reprimiu a corrente de seu poder estalando em seu corpo. O que foi? Perguntou Celestina, franzindo a testa em preocupação. Hunt balançou a cabeça. Nada. Alguma coisa para eu fazer hoje? Hunt saiu do escritório da Arcanjo 5 minutos depois com uma pilha de relatórios preliminares sobre a atividade demoníaca na Fenda do Norte. Celestina queria sua experiência para examinar os tipos de demônios apreendidos e uma análise quanto às raças e à frequência de suas aparições. Talvez isso pudesse significar que o inferno estava planejando alguma coisa. A resposta era um sim absoluto, mas encontraria uma forma de prolongar a tarefa para ganhar mais tempo, para decidir quando e como contar sobre o inferno. Apollyon tinha falado a verdade sobre ele e Bryce e seus poderes. E se o príncipe do fosso for honesto sobre aquilo? Sobre o que mais também deveria ter sido? Alguma merda estava se agitando no inferno.
O estômago de Hunt se revirou. Ainda assim, ainda tinha mais uma coisa a fazer antes de mergulhar em tudo aquilo. Rastreou a Corsa em 10 minutos, encontrando-a no banheiro do quartel, colocando delineador labial vermelho entre todas as coisas. Nunca imaginou que a metamorfa de cervo precisaria de fato colocar maquiagem. De alguma forma, ele a imaginava permanentemente penteada e pintada. Hunter! Cantarolou sem tirar os olhos do espelho. Não me chame assim. Você nunca gostou do apelido de Sandriel pra você? Eu não tinha interesse em fazer parte do clube dela. Então, a que devo este prazer? O que você vai fazer sobre o que aconteceu ontem? Se você está se referindo quando eu trepei com Pollux no chuveiro, não creio que vou pedir desculpas a Naomi Boreas por ter deixado a porta da cabine aberta. Eu a convidei para se juntar, sabe? Não é disso que eu tô falando. Então elucide. Isso é algum tipo de jogo de gato e rato? Você é o caçador, me diga você. Quando Hunt não disse nada, a Costa se inspecionou no espelho, prendendo um cacho solto do cabelo no elegante coque. Então marchou até ele, até a porta. Hunt saiu da frente calado e a Costa disse a sair. Talvez você pare de tagarelar sobre as baboseiras quando vir o que a arpia fez diante do portão dos anjos. Ah, é muito extraordinário. 10 minutos depois, Hunt descobriu do que ela estava falando. O portão de cristal no coração da DCC estava silencioso à luz do meio da manhã, mas ninguém olhava para ele de toda forma. A multidão reunida tirava fotos e murmurava sobre as duas silhuetas deitadas de rosto para baixo no chão. Fazia muito tempo desde que Hunt vira alguém ser morto pela águia de sangue. Os cadáveres usavam roupas pretas de camuflagem ou retalhos dela, rebeldes. Aquele era o brasão da Opium, nas faixas vermelhas de seus braços e o sol poente no esquadrão do ocaso, logo acima. Do outro lado da praça, do portão, alguém vomitou, então saiu correndo, chorando baixinho. A arpia tinha começado pelas costas, usado suas facas para serrar as costelas, separando cada osso da coluna vertebral. Então, enfiou a mão por dentro das incisões e puxou os pulmões através dos cortes, deixando um par de asas ensanguentadas penduradas sob as costas. Hunt sabia que as vítimas ainda estavam vivas e gritando. Efraim tinha levado aquilo para a cidade. Aquilo era o que a Corsa, os Asteri, soltariam sobre ele e Bryce. Não seria crucificação, seria algo muito mais criativo. Será que a arpia havia deixado as águias de sangue como uma mensagem para Opium ou para toda Valbara? Celestina tinha permitido que aquilo acontecesse ali, permitido que a arpia fizesse aquilo e então exibisse os corpos. Nem mesmo mencionara na reunião porque ela concordava com aqueles métodos. Ou será que teve escolha? Hunt engoliu em seco. Os outros notaram sua presença. Umbra mortis, murmuravam, como se tivessem ajudado a arpia a criar aquela atrocidade. Hunt conteve sua resposta. Nós podemos ser triários, mas eu nunca serei como aquele monstro. Não teriam acreditado nele. Tinha sido a porra de um dia esquisito, mas Ron deu um suspiro de alívio quando a Talá ligou. Barra limpa, dissera o anjo, e aquilo havia diminuído a exaustão e o receio de Ron, pelo menos um pouquinho. Não contara a Atalá sobre as doentes e a dragoa. Deixara para Bryce contar ao parceiro os detalhes. Imaginava se ela já teria contado sobre os místicos. Ron brincou com o pincel labial conforme voltara para a sala, onde Flynn estava flertando com uma das doentes, enquanto Deck fazia pergunta a ela sobre a vida dentro dos anéis. A dragoa estava sentada na escada, e Ron a ignorou. Mesmo que fosse contra qualquer instinto primitivo fazer aquilo, Ethan ergueu as sobrancelhas quando Ron entrou. Ei, estamos salvos, contou Ron aos machos, e todos murmuraram orações de agradecimento aos deuses. Encarou a dragoa preparando-se para... mas foi interrompido pelo som da campainha. A rainha Hipáxia Eneador deu um sorriso suave. Oi, príncipe. Eu esperava encontrar você aqui. Fim do capítulo 51. Capítulo 52. Tarion terminou o relatório para a Rainha do Rio, firme na correnteza das profundezas do rio com a sua nadadeira. Ela estava deitada em uma cama de ostras de água doce, longos dedos trançados nos sulcos e nos calombos. Então, minha irmã tem uma frota de navios que escapa dos barcos ômega dos Asteri?
As águas ao seu redor giravam e Tarion lutava para se manter no lugar, a cauda batendo forte. Apenas 6. 6? Cada um do tamanho do Comitium? Seus olhos brilharam nas profundezas escuras. E isso faz diferença? Não tinha escolha a não ser contar tudo a ela. Era a única forma de explicar por que havia voltado sem Pipa Spetsus ao encalço. Ou pelo menos, respostas a respeito do paradeiro de Emily Renastra. Irmãs não compartilham tudo? Arrastou o dedo pela borda irregular de uma das ostras, fazendo-a se abrir, revelando a pérola ali dentro. Elas debocham de mim com esses navios. Sugerem que eu não sou de confiança. Ninguém disse nada assim, trincou a mandíbula. Não acho que elas contaram a mais ninguém. Mas essa comandante Sands achou adequado informar a você? Apenas os detalhes vagos, e apenas porque nós esbarramos no navio dela. Elas resgataram você. Poderiam ter deixado você se afogar e guardado o segredo deles, mas salvaram você. Seu sangue gelou. A rainha do rio deixaria que ele se afogasse? Quero que você descubra tudo o que puder sobre esses navios. Eu acho que não vai ser fácil. Quem pode garantir que minha irmã não vai usá-los contra mim? Ela governara os oceanos. Duvido que queria um rio idiota. Tarion, no entanto, falou. Isso não pareceu passar pela cabeça de ninguém. Talvez não agora, mas eu não diria que está aquém dela. Segurou-se para não dizer que ela estava sendo paranoica. Em vez disso, tentou sua melhor arma, desviar a atenção. Devo continuar caçando Emily Renastra? A rainha do rio olhou para ele. Por que não continuaria? Tentou esconder o alívio por ela ter mudado de assunto, embora soubesse que a rainha voltaria para o assunto dos navios da irmã muito em breve. Mesmo com a munição e o protótipo do mech traje destruídos, Pipa Spetsus acaba de se tornar muito mais poderosa. A posição dela na Ópio mudou. Capturá-la e interrogá-la, se fizermos isso, arriscamos que a Ópio nos considere inimigos. Eu não me importo com que a Ópio nos considera, mas muito bem. Ela indicou a superfície. Vá para a superfície e encontre outra forma de coletar o menino. Como quiser, disse, fazendo uma reverência. Gesticulou com a mão, dispensando ele. Darei suas desculpas à minha filha. Mande meu amor a ela. Não respondeu. Tarion seguiu em zigue-zague até a superfície e o mundo aberto acima. Terminara de colocar as roupas deixadas em um nicho no cais perto do portão do rio do Bosque da Lua, quando asas farfalharam na passarela acima. O tritão olhou por cima da borda da pedra e encontrou Atalá de pé com os braços cruzados. Precisamos conversar, disse o Umbra Mortis. Ron encarou a rainha bruxa, sua noiva. E Paxianador era tão linda quanto se lembrava. Cabelo preto exuberante caindo pelos cachos suaves até a cintura fina. Pele negra que brilhava como se o luar passasse por baixo dela. Olhos pretos grandes que notavam demais. Sua boca carnuda e convidativa. Entreabriu-se um lindo sorriso quando entrou pelo corredor. A bruxa tocou um dos nós na madeira da vassoura. Era uma peça de arte impressionante. Cada centímetro do cabo entalhado com desenhos complexos de nuvens e flores e estrelas. Cada galho na base entalhado também e unido por um fio dourado. Com um toque naquele nó, a vassoura sumiu. Não, encolheu-se. Até um broche dourado de Stona, a deusa da terra redonda de grávida. E Paxia prendeu o broche no ombro da túnica azul translúcida e disse: uma pitada de magia de bruxaria conveniente. Eu acho que o carregar uma vassoura pela cidade é um pouco trabalhoso. E atrai a atenção de muitos, principalmente uma vassoura como a minha. Porra, isso é maneiro, admitiu Ran. E começou a responder, mas seus olhos se desviaram para a dragoa sentada ao pé da escada. Hipáxia piscou uma vez antes de se virar para Ran. Uma amiga? Mentiu Ran. Então Flynn, Declan e Ethan estavam ali, as doentes ao encalço, olhando boquiabertos para a rainha. Ethan pigarreou provavelmente diante da beleza espantosa da bruxa. Ran não tinha feito muito melhor ao vê-la pela primeira vez, mas a rainha mal lhe dera atenção durante a ciméria. Mesmo que tivesse ajudado bastante durante as merdas que aconteceram naquela cidade, estivera disposta a voar até ali para ajudar a salvar seus cidadãos. E Bryce? Ran se esticou lembrando-se da sua posição, de que era um príncipe, e de que deveria a ela o respeito devido à sua posição,
e fez uma reverência profunda. Bem-vinda, Vossa Majestade. Flynn deu um sorrisinho, Ron olhou em aviso quando o férico se levantou. Permita-me apresentar meus companheiros. Tristan Flynn, Lorde de Hawthorne. Flynn esboçou uma cortesia irreverente e um deboche, mais ou menos. Declan Emmett, super gênio. Dex sorriu, curvando-se com mais compostura. Os dois estavam na Ciméria, quando Ron formalmente conheceu Hipáxia como uma rainha, não como uma média bruxa que acreditava que ele era, mas jamais fora oficialmente apresentado. Ethan Hoshton, o lobo. Prosseguiu Ron. Ethan deu um olhar como se dissesse, sério, babaca? Mas Ron passou para as duendes e a dragoa. São nossas hóspedes. Hipáxia olhou para a dragoa com desconfiança novamente. Flynn deu um passo à frente, passando o braço em torno dos ombros de Hipáxia. Bem-vinda, bem-vinda. Vamos conversar sobre todas aquelas vezes que Ron tentou falar com você na Ciméria. E você o ignorou. Declan riu, assumindo uma posição do outro lado de Hipáxia. A rainha franziu a testa como se os dois machos falassem uma língua totalmente diferente. A rainha pareceu notar os detalhes daquela casa conforme era escoltada para o sofá seccional. A casa nojenta e encharcada de cerveja por solas, um baseado de raiz alegre pela metade estava deixado sob o cinzeiro na mesa de centro, a meros 30 centímetros de Hipáxia. E Ron disse a Ethan, tire aquela porra de raiz alegre dali. Agora não, só quando ela não estiver olhando. Ron esfregou o pescoço, aproximando-se do sofá. Então, bom ver você. Hipáxia sorriu daquele jeito sábio e compreensiva. Porra infernal, ela era linda, mas seu tom era soturno quando disse, eu gostaria de dar uma palavra com você, sozinho. Ethan se levantou, tirando subitamente a raiz alegre da mesa. Então, a sala é de vocês, nós vamos lá para cima. Flynn abriu a boca, presumivelmente, para dizer alguma coisa vergonhosa, mas Ethan o agarrou pelo ombro e puxou para cima, empurrando a raiz alegre nas mãos do Lorde. As duendes fizeram uma fila quando Declan se juntou à confusão, e então sumiram. Ariadne, marchando a escada acima em seu encalço. Ron não tinha dúvida de que tentariam entreouvir. Sentou-se no sofá, manchado e fedido, contendo seu tremor quando Hipáxia arrumou as dobras da túnica azul. Então, como você está? Hipáxia inclinou a cabeça. Eu queria pedir um favor a você. Ron congelou e prosseguiu. Vim até a Lunatium para a celebração na parceria em algumas semanas. Vou ficar na Embaixada das Bruxas, mas eu estava me perguntando se você poderia me ceder uma escolta. Por quê? Eu quero dizer, óbvio que sim, mas tá tudo bem? Não respondeu. E Ron perguntou. E quanto ao seu coven? Deveria proteger a rainha a qualquer custo, né? Os longos cílios estremeceram. Era o coven da minha mãe. Foi um dos seus últimos desejos que eu o herdasse, em vez de escolher o meu. Então você não gosta dele. Eu não confio nele. Quer que eu lhe ceda uma escolta para proteger você no seu próprio coven? E contraiu a boca. Você acha que eu perdi o juízo? Achei que as bruxas viviam e morriam pela sua lealdade. A lealdade daquelas bruxas começou e terminou com a minha mãe. Ela me criou em isolamento do mundo, mas também delas. Meus tutores eram nada convencionais. Era o máximo que já tinha conversado com o outro. Ron perguntou. De que forma? Estavam mortos. Um calafrio percorreu sua coluna. Certo. Coisa de necromante, né? O senador podem levantar os mortos. Sim. Minha mãe convocou 3 antigos e sábios espíritos para me ensinar. Um para a batalha e o treinamento físico. Um para a matemática e as ciências e o outro para a história, leitura e línguas. Ela supervisionou pessoalmente meu treinamento mágico, principalmente a cura. E isso assustou o coven dela? Não. Nos afastou. Meus únicos companheiros quando eu era nova éramos mortos. Minha mãe faleceu e me vi cercada de estranhos. E eles se viram como uma rainha cuja educação nada ortodoxa os inquietava, cujos dons para necromancia os inquietavam ainda mais. Mas você é a última Enador. Por quem substituíram você? Minha irmã. Ron piscou. A Corsa. Lídia não tem os dons de bruxa. Seria uma testa de ferro. Ela usaria a coroa, mas a general de minha mãe, Morgantia, governaria.
Isso é insensatez? Lídia nasceu primeiro. Ela é idêntica à minha mãe em aparência. O pai de Hipáxia devia ter passado os genes das cores mais escuras dela, então. Mesmo quando eu estava crescendo, às vezes ouvia sussurros do coven da minha mãe se perguntando se talvez Lídia não deveria ter sido entregue. Por quê? Porque elas estão mais confortáveis com uma semi-metamorfa do que com uma semi-necromante. Elas temem que a influência da casa de chama e sombra, embora eu não tenha jurado votos a nenhuma, exceto terra e sangue, mas Lídia é terra e sangue até o fim. Exatamente como elas são. Elas amavam minha mãe, e eu não tenho dúvida, mas tem planos diferentes para o futuro dos que ela possuía. Isso se tornou aparente no final. Que tipo de planos? Uma ligação mais próxima com os Asteri, mesmo à custa da nossa relativa autonomia. E Hipáxia prosseguiu. Sua bondade é o motivo pelo qual vim até aqui. Eu sei que você é um macho corajoso e dedicado. Enquanto eu estiver nesta cidade para a celebração da governadora, principalmente com Lídia aqui, eu temo que o coven da minha mãe faça um movimento. Elas apresentaram uma frente unificada comigo na Ciméria, mas os últimos meses têm sido tensos. E como estamos tecnicamente noivos, não será visto como uma declaração de sua desconfiança se eu mandar alguém do meu povo cuidar de você. Será considerado como uma merda de macho protetor. Sim, algo assim. Tudo bem, sem problemas. Então, obrigada. Nós vamos cuidar disso, não se preocupe. Hipáxia deu batidinhas na mão dele de um jeito que dizia, obrigada, amigo. Ron pigarreou olhando para o teto, as discerníveis batidas preocupantes que vinham dele. Como você foi criado por fantasmas, espero que não se incomode de ter um guarda um pouco longe de ser ortodoxo. A rainha ergueu as sobrancelhas, e Ron sorriu. Qual é a sua opinião sobre jogadores de soleibol? Ninguém os incomodou, mas muita gente encarou quando Tário e Hunt embrenharam no jardim de água ornamentado ao longo do rio do Bosque da Lua. Sem arco-íris cintilando nos respingos de água ao seu redor, Tário adorava aquela parte da cidade, embora os sedimentos da praça da Cidade Velha ainda o atraíssem. Então, o que houve? Perguntou Tário. O anjo tirou o celular de um bolso escondido em seu traje de batalha. Eu tive uma reunião com a governadora. Ela me pediu para revisar alguns dos últimos relatos de demônios em Nena. Eu queria passar para a Corte Azul. Alguma coisa interessante? Aquele ali. A cauda quase fora do quadro. E Hunt apontou para a foto. É um caça-morte. Mas o que é isso? Assassinos letais criados pelo Príncipe do Fosso. Eles o mantêm como bichos de estimação. Eu só lidei uma vez com eles. Tenho uma cicatriz nas costas feitas por um. Seu encontro tinha deixado a Talá com a cicatriz, que se torna poupasse os outros. Um estava em Nena há 3 dias. Merda, para onde ele foi? Eu não faço ideia. O relatório diz que não houve invasão às fronteiras de Nena. Diga ao seu povo que permaneça alerta. Avise a sua rainha também. Tá, pode deixar. Tário olhou de esguelha para o anjo. Mais alguma novidade? Perguntou Tário. Talvez, disse Hunt. Imaginei. Eu sei onde está Emile, disse Atalá em voz baixa. Tário quase tropeçou um passo. Onde? Não posso dizer, mas ele está seguro. Cancele sua busca. Tário observou o anjo, os respingos de água formando gotas nas asas cinza. Você acha inteligente me contar que você sabe onde ele está? Hunt exibiu um dos dentes num sorriso feral. Você vai me torturar para obter informação, Ketos? Essa ideia passou pela minha cabeça, viu? Não é o melhor lugar para uma luta de relâmpagos. Tário começou a caminhar de um lado para o outro. Eita, a rainha do rio não vai desistir. Ela quer aquele menino. É um beco sem saída. É uma perda de tempo. Tário arqueou a sobrancelha e Hunt falou a voz baixa. Emile renasce não tem poderes. A irmã armou tudo para fazer parecer que sim, esperando que algum vaninho arrogante como nós achasse o menino importante o suficiente para sair atrás. Alguma coisa que Tário não conseguiu identificar brilhou no rosto de Atalá. Dor, tristeza, vergonha? Eu deveria acreditar na sua palavra, disse Tário. Deveria. Tário conhecia aquele tom, voz impiedosa do Umbra Mortis. Só não consigo pensar em uma pessoa que deixaria você tão intenso assim. Pernas também sabe onde o menino tá, né? Ele gargalhou sozinho. Aposto que foi ela que armou isso.
Eu deveria ter visto. Riu de novo, balançando a cabeça. O que me impediria de fazer algumas perguntas a ela? Difícil fazer perguntas a Bryce sem sua cabeça presa no corpo, disse Hunt. Tyrion ergueu as mãos. Ameaça recebida. Digamos que eu confio em você. Emile realmente não tem poderes? Nenhuma gota. Ele pode ser descendente de um pássaro trovão, mas Sophie era a única com os dons. Porra. A rainha do rio ficaria lívida, mesmo que tivesse ordenado que passasse semanas em uma caçada desenfreada. Inferno. Ela ia ficar puta que ele não tivesse descoberto a verdade antes. Tá, e a informação? O menino não sabe de nada. Ele confirmou que Danica e Sophie tiveram contato, mas nada mais. Porra. Quão ruim será sua punição? Tyrion engoliu em seco. Vou precisar folhear com muito cuidado. Mesmo que nada disso seja culpa sua, ela vai considerar um fracasso. Pensamento racional vem do segundo lugar, em comparação à sua necessidade de sentir que venceu. Ei, cara, eu realmente sinto muito. Alguma chance dela demitir você e deixar isso mesmo? Ah, eu queria, mas... Quem disse que ela precisa saber hoje, né? Um canto da boca de Atalá se repuxou para cima. Até onde eu sei, você e eu nos encontramos para trocar relatórios. Podia levar dias para descobrir que Emile não vale nosso tempo. Semanas. O anjo piscou de um olho. Meses, se você fizer direitinho. Tyrion sorriu. Uma animação disparando por seus ossos conforme entraram nas ruas. Era um jogo perigoso, mas jogaria. Espremeria cada segundo de liberdade que pudesse. Ficaria na superfície tanto quanto quisesse, contanto que atualizasse as profundezas de vez em quando. Ei, tem alguma ideia de onde eu possa me hospedar? Fim do capítulo 52. Capítulo 53. Ethan não se considerava enxerido, mas às vezes não podia evitar a sua audição aguçada de lobo. E então captava as coisas que eram ditas, mesmo um andar abaixo. Dessa vez, tinha sido alguma coisa muito, muito grande. Ethan usou todo o seu treinamento, todos aqueles anos de treino e jogos, para evitar caminhar de um lado para o outro, conforme Ran falava sem parar, sobre a rainha bruxa. E precisava que ela tivesse uma escolta na cidade? Sim, tudo bem, faria aquilo, seria seu guarda-costas, mas... Você pode falar, Ethan Rostrom, disse a bruxa, impressionantemente bela, interrompendo Ran, que piscou para eles. Ethan não percebeu que tinha transmitido sua impaciência tão explicitamente. Flynn e Declan haviam permanecido lá em cima com as duendes de Ariadne, vaiando quando Ran pediu apenas para Ethan descer. Ethan pigarreou. Você pode falar com os mortos, certo? Você é uma necromante? Sinto muito, eu não pude deixar de ouvir. Ofereceu a Ran um olhar de desculpas também, mas, diante do aceno cauteloso de Pax, insistiu. Se eu concordar em vigiar você, você poderia... Ethan balançou a cabeça. Você poderia tentar fazer um contato com meu irmão, Connor? Por um longo momento, Pax apenas o encarou. Seus olhos escuros contemplavam tudo. Contemplavam até demais. Eu sinto irritação no seu coração, Ethan. Você não quer falar com ele apenas por saudade e perda. Não, quer dizer, sim, eu sinto saudade louca dele, mas... Ethan parou. Será que poderia contar tudo o que Bryce tinha descoberto? Ran poupou o lobo do trabalho de decidir e falou. Você sabe o que acontece com os mortos depois que passam um tempo no quarteirão dos ossos? Seu rosto empalideceu. Vocês descobrindo sobre a Secunda Lux. Falou Ran, o pincel labial cintilando. Ethan está bastante preocupado com o que aconteceu com seu irmão e a matilha dos demônios, principalmente depois que eles ajudaram a minha irmã. Se você tem alguma habilidade de saber o que aconteceu com Connor Ralston ou de avisá-lo, mesmo que não dê em nada, nós agradeceríamos. Ethan vai ficar feliz em acompanhar você, não importa o que escolha. Ethan tentou não parecer agradecido demais. Tinha passado anos achando que Ran era um babaca. Graças, em grande parte, a Bryce e a Danica. Constantemente, elas falavam mal dele, mas o cara o deixara entrar na própria casa, confiara nele com seus segredos e agora parecia determinado a ajudá-lo. Imaginava se os féricos sabiam quanto eram sortudos. E Pax assinou subitamente. Tem um ritual que eu poderia fazer. Eu precisaria que fosse no equinócio de outono, no entanto. Quando o véu está mais fino entre os mundos, disse Ran. Sim! E Pax sorriu com tristeza para Ethan. Eu sinto muito por sua perda.
e que você tenha descoberto a verdade. Como você sabe a verdade? Perguntou Ethan. Os mortos não têm motivos para mentir. Entendo. Você se importaria se uma dragoa se juntasse a você? Perguntou o príncipe a Hipáxia. Aquela dragoa? Hipáxia olhou para o teto. Um advogado amigo meu diz que eu preciso de um motivo oficial da realeza para confiscar um escravizado de outra pessoa. Um escravizado muito importante e poderoso. Proteger minha noiva é o mais justificável no momento. Os lábios de Hipáxia se contraíram, embora dúvida tivesse se acendido nos olhos escuros dela. Eram 2, então. Perguntou a Ethan. Como você se sente em relação a isso? Se você puder contatar meu irmão no equinócio, então não importa o que eu sinto. É óbvio que importa, disse, parecendo sincera. Mas algumas semanas até o equinócio, então ele poderia ver Connor de novo, mesmo que fosse pela última vez. Mesmo que fosse apenas para entregar um aviso que poderia não ajudar em nada. Pode ser que Bryce tivesse evitado ir para casa o máximo possível. Talvez tivesse permanecido nos arquivos até a hora de fechar e tivesse sido uma das últimas pessoas a sair do prédio. Ao cair da noite, descer os degraus de mármore inspirando o ar seco e morno da noite quando o viu. Hunt estava encostado em um casco, do outro lado da rua, as asas fechadas elegantemente. Pessoas correndo para casa vindo do trabalho passavam longe. Alguns descaradamente atravessaram a rua para evitá-lo. Estavam de boné. Aquela porra de boné de soleibol, ao qual não podia resistir. Keelan. Ela ergueu o queixo. Tá lá? Então vai ser assim? O que você quer? O anjo gesticulou para o prédio que se elevava às costas dela. Preciso usar os arquivos para procurar uma coisa. Não queria incomodar você durante seu horário de trabalho. Você esperou tempo demais, o prédio está fechado. Eita, eu não me dei conta que você se esconderia até a hora de fechar. Tá evitando alguma coisa, Keelan? Sorriu selvagemente quando a fêmea fervilhou de ódio. Mas você é boa em usar a lábia para convencer as pessoas a fazer o que você quer. Colocar a gente lá dentro vai ser tranquilo, não é? Do que precisa? Vou explicar lá dentro. Então você acha que o inferno está planejando alguma coisa? Perguntou Bryce. 2 horas depois, quando encontrou o Hunt, onde havia deixado. A imensa extensão dos arquivos silenciosa em torno deles. Não houve necessidade de usar a lábia. No fim das contas, descobrira outra vantagem de trabalhar ali. Poder usar o lugar depois do fechamento, sozinha. Nem mesmo um bibliotecário para monitorá-los. Havia passado pelos seguranças sem ao menos dizer uma palavra. E seu chefe não viria até a noite. Pelo menos mais 1 hora, né? Hunt tinha dito que precisava folhear alguns textos féricos, recém-traduzidos, sobre demônios antigos. Então, o acomodou em uma mesa no átrio e voltou para o seu escritório do outro lado do nível. Os demônios nos relatórios de Celestina são más notícias, falou Hunt. Alguns dos piores do fosso. Todos raros, todos letais. Da última vez que vi tantos aglomerados juntos foi durante o ataque da primavera. Bryce deslizou a cadeira diante do anjo. Atala ia ignorar o que tinha acontecido mais cedo? Aquilo não funcionaria, de jeito nenhum. A fêmea casualmente estendeu o pé sobre a mesa. Arrastou para cima da perna musculosa de Hunt. E agora eles precisam do anjo grandão e corajoso para despachá-los de volta para o inferno. Fechou as pernas, prendendo o pé dela. Os olhos dele se ergueram até os dela, relâmpago faiscou ali. Se Aidas ou o príncipe do fosso estão planejando alguma coisa, esta é a prova da primeira pista. Tirando o fato de que eles literalmente disseram que os exércitos do inferno estão esperando por mim? Tirando isso. Mas não posso contar a Celestina sobre essas merdas sem levantar algumas questões sobre o interesse do inferno em você. Então preciso encontrar uma forma de avisá-la com a informação que ela me deu. Bryce estudou o parceiro e considerou a forma como falava da arcanjo. Você gosta de Celestina, né? Com reservas. Eu posso gostar dela, mas a Arpia executou a águia de sangue em 2 rebeldes da Opium hoje. Celestina permitiu que essa merda acontecesse aqui. Então você vai bancar o triário fiel? Entregar a ela as informações sobre os demônios? Então? Bryce falou. Eu não sei. Hunt soltou o pé dela. Bryce passou os dedos pelo joelho dele. Pare. Eu não consigo pensar enquanto você faz isso. Que bom. Keelan. Alguma notícia de Fury? Sim. A encomenda foi entregue sem salvo.
Tyrion parou de procurar. Disse Hunt. Bryce enrijeceu. Você contou a ele? Não os detalhes. Apenas que a busca não vale tempo. E que não vai encontrar o que ele está procurando. E você confia nele? Confio. Bryce roçou os dedos dos pés no outro joelho do Hunt. Mas... então colocou sua mão sob o pé, impedindo-o de continuar. Seu inferno está reunindo exércitos, então esses demônios devem ser a vanguarda, vindo testar as defesas em torno de Nena. Mas eles precisariam encontrar uma forma de abrir a Fenda do Norte completamente. Talvez Aida esteja preparando você para isso. O sangue de Bryce gelou. Que se torna me poupe. Hunt franziu a testa. Não pense nem por um instante que Aidas e o Príncipe do Fosso se esqueceram do chifre. Todos eles sabem que ele está nas suas costas. Que Thanatos não estava com isso em mente quando você falou com ele. Bryce esfregou a têmpora. Talvez eu devesse cortá-lo da minha pele e queimar. Fez uma careta. Que tesão, Kenan. Você tá ficando com tesão? Agitou os dedos sob sua mão. Não percebi. Deu a ela um meio sorriso. Finalmente uma rachadura naquele exterior irritado. Eu estava esperando para ver até que altura seu pé chegaria. Então por que me impediu? Achei que você gosta de um desafio. Mordeu o lábio de novo. Havia um livro interessante naquelas estantes ali. Talvez a gente devesse verificar. Seus olhos fervilharam. Pode ser útil. Definitivamente útil. Mãos envolveram sua cintura por trás. Hunt pressionou o corpo contra o de Bryce. Você me deixa louco pra caralho, sabia disso? Você é um alfa babaca dominador, sabia disso? Eu não sou dominador. Mas admite que é um alfa babaca? Quer foder pra aliviar a tensão? Ainda tá puto comigo? Bryce, eu precisava processar tudo. Bryce não se virou. E beijou sua orelha. E peço desculpas, porque eu agi dessa forma mais cedo. Eu não sabia que os seus olhos radiavam. Eu queria contar a você, tá? De verdade. Suas mãos começaram a percorrer o torso de Bryce, carinhosas e suaves. Arqueou o corpo contra a Atalaya, expondo o pescoço. Entendo que não contou. Eu estava chateado porque você não confiou em mim. Achei que fôssemos uma equipe, aquilo me abalou. Fez menção de se virar naquele momento, mas suas mãos se fecharam, segurando-a no lugar. Então a fêmea disse: nós somos uma equipe, mas eu não tinha certeza se você concordaria comigo sobre um menino humano comum valer o risco. O anjo permitiu que ela virasse em seus braços dessa vez e merda. Seus olhos estavam magoados. Sua voz ficou mais rouca. É óbvio que eu teria achado que um humano valia o risco. Eu fiquei envolvido demais com as outras merdas para ver o todo. Sinto muito por não ter dado o benefício da dúvida a você. Hunt, eu sinto mesmo. Talvez tivesse feito a merda a não contar, não confiar. Arrependia-se porque a rainha víbora havia matado aquelas pessoas, mas maldição não se sentiria mal por como as coisas tinham terminado. Hunt virou a cabeça beijando a palma da mão de Bryce. Eu ainda não entendo como você juntou as peças. Não apenas de Sophie ter mentido sobre os poderes de Emalho, mas como você sabia que a rainha víbora conseguiria encontrá-la. Ela tem um arsenal de espiões rastreadores e eu imaginei que era uma das poucas pessoas nessa cidade que conseguiria. Principalmente se tivesse motivado o suficiente pela ideia de que Emalho tinha poderes que talvez fossem úteis a ela, e principalmente quando o rastro dele foi encontrado nos pântanos. Balançou a cabeça. Por quê? Ela é uma rainha das cobras e répteis. Eu sei que ela pode se comunicar com eles em algum nível psíquico. Isso é assustador. E adivinhe de que os pântanos estão cheios? Alguma coisa fez Hunt engolir em seco. Sobex. Bryce assentiu. Prendeu uma mecha do cabelo da fêmea atrás de sua orelha. Beijou a parte pontiaguda. Um pedido de perdão que Bryce não sabia que precisava. E então envolveu o gesto. Hunt perguntou baixinho: e quanto aos outros? Você vai contar a eles? Não. Você e Fury e Jennifer são os únicos que saberão. Nem mesmo Ran. E seus pais? Eu quis dizer entre outras pessoas nessa cidade atualmente fazendo merdas questionáveis. Atalaya riu beijando sua têmpora. Não acredito que sua mãe não deu um ataque e arrastou você para casa. Ela bem que queria. Acho que Randall precisou arquitetar uma intervenção. Não leve a mal, mas por que Nidaros? É o melhor e mais seguro lugar que eu consigo pensar. Ele vai estar protegido ali, escondido. O sacerdote do sol, o local, deve um favor a Randall e está forjando todos os documentos relevantes. Meus pais, eles
não puderam ter um filho, quer dizer, além de mim. Então, mesmo que minha mãe tenha ficado apavorada por causa da merda toda dos rebeldes, ela já se entusiasmou com a decoração do quarto de Emile. Emile que não é mais Emile. Seu sorriso acendeu uma coisa indecente no peito de Bryce. Disse incapaz de conter o sorriso resposta. Cooper Cigalo. Meu meio-irmão. No entanto, o anjo estudou. Como vocês conseguiram se comunicar sobre isso? De maneira nenhuma, ela ou os pais dela teriam arriscado discutir aquilo por e-mail ou telefone. Deu um leve sorriso. Cartões postais. Aquilo foi tudo uma mentira? Não, quer dizer, minha mãe me mandou um cartão postal depois de nossa briga, mas quando eu escrevi de volta, usei o código que Randall me ensinou para casos de emergência. Os refrescos de se ter um guerreiro como pai. Bryce riu. Então a gente andou trocando cartões postais sobre isso durante as últimas 2 semanas. Para qualquer outra pessoa, teria parecido que estávamos falando de esportes, o tempo e das esculturas esquisitas de bebês da minha mãe, mas foi por isso que Emile ficou com a Rainha Víbora por tanto tempo. Mandar cartões postais de um lado para o outro não é mais rápida, né? Ela não é aquela rapidez de comunicação. Mas é uma das mais geniais. Eu amo você. Você é desajuizada e suspeita pra cacete, mas eu amo você. Amo que você tenha feito isso pelo menino. Fico feliz em impressionar a Talar. Eu passei o dia todo desejando você. Desejando mostrar a você o quanto estou arrependido e o quanto amo você pra caralho. Tá bem, tá tudo perdoado. Pegou uma das mãos dele, arrastando pela frente do corpo dela ao longo da coxa e pra cima sob o vestido. Estou úmida há horas, sussurrou quando os dedos do anjo tocaram sua calcinha encharcada. Tudo isso é só pra mim? Sempre pra você. Hunt estremeceu, seus dedos deslizaram para dentro da calcinha de Bryce, circulando o clitóris. Quer que eu foda você aqui, Killan? Quero, agora. Mordiscou sua orelha, arrancando arquejos de Bryce, quando seus dedos deslizaram até sua entrada, mergulhando para dentro. Peça por favor. Por favor. Bryce estremeceu com antecipação ao ouvido do clique da fivela do cinto de Hunt, o zíper da calça. Estremeceu quando apoiou as mãos da fêmea na prateleira mais próxima e suavemente a curvou. Então, puxou o vestido para cima das coxas, expondo a bunda de Bryce ao ar frio. Maldição, sussurrou Hunt, passando a mão na parte de trás do seu corpo. Bryce se contorceu. Hunt enganchou os dedos em sua calcinha, deslizando a renda pelas coxas, deixando que caísse entre seus tornozelos. Bryce a estirou, abrindo bem suas pernas como um convite. Hunt, no entanto, ajoelhou-se às suas costas, e antes que Bryce conseguisse expirar, a língua do anjo estava em seu sexo, dando voltas e mergulhando para dentro. Gemeu de novo. O macho agarrou suas costas, segurando-a no lugar, enquanto se banqueteava com Bryce. As asas roçaram em sua bunda, no quadril, quando ele se debruçou para a frente, provando e chupando e... Eu vou gozar se você continuar fazendo isso, disse com voz rouca. Ótimo. Grunhiu Hunt para Bryce, enquanto deslizou os 2 dedos para dentro dela. A fêmea fez exatamente o que anunciara. Bryce mordeu o lábio para evitar gritar, e ele a lambeu, prolongando cada onda do clímax. Bryce ofegava zonza de prazer, agarrando-se à prateleira quando se levantou atrás dela mais uma vez. Agora fique bem quietinha. Sussurrou em seu ouvido e se impulsionou para adentrá-la mais uma vez. De trás, naquele ângulo, o encaixe era luxuriosamente apertado e profundo. Como tinha feito na noite anterior, Hunt a penetrou devagar e com cuidado. Bryce trincou os dentes para evitar gemer a cada centímetro que o anjo reivindicava para si. Parou quando se inseriu por completo, a bunda de Bryce totalmente pressionada contra a frente do seu corpo, e passou a mão possessiva pela sua coluna. Sua plenitude, o tamanho, seu cheiro e a constatação de que era Hunt dentro de si. O orgasmo ameaçava novamente, maior e mais poderoso do que antes. A estrela de Bryce começou a brilhar, banhando em prata as prateleiras dos livros à escuridão das estantes. Você gosta disso? Tirou até quase a cabeça antes de empurrar de volta para dentro. Enterrou o rosto contra a prateleira dura para permanecer quieta. Você gosta da sensação do meu pau em você? Bryce só conseguiu soletrar um confuso mais, por favor. Hunt gargalhou, sombrio e intenso.
Empurrou para dentro um pouco mais forte dessa vez. Eu amo você descontrolada assim. Completamente à minha mercê. Sim, 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 sibilou. O anjo riu de novo. As bolas de Hunt batiam em sua bunda. Você sabe quanto eu pensei em fazer isso todos aqueles meses atrás? Igualmente. Queria que você me fudesse nessa mesa na galeria. Ah, é? Eu sabia que essa seria a sensação de ter você em mim. Tão perfeito, porra. O anjo enterrou os dedos em seu quadril. Todo o seu amor, cada pedaço de mim. Estocou mais forte, mais rápido. Pelos deuses, eu amo você, sussurrou Bryce. Hunt a puxou da prateleira, levando-a para o chão, posicionando-a de quatro. Os joelhos de Atalar abriram os da fêmea ainda mais, e Bryce mordeu a mão para conter o grito de prazer, enquanto a penetrava de novo, e de novo, e de novo. Eu amo você, porra, disse, e Bryce se foi. Luz explodiu quando Bryce gozou, empurrando o corpo contra o pau de Hunt, tão fundo que tocou sua parede interna mais profunda. Hunt gritou, o pau pulsando, acompanhando-a para aquele prazer ofuscante, como se não pudesse evitar, como se fosse continuar se derramando dentro dela para sempre. Então parou. Os dois permaneceram ali, ofegantes, Hunt enterrado dentro da fêmea. Nada de teletransporte dessa vez, né? Perguntou, abaixando-se para beijar o pescoço. Deve precisar que o seu poder se junte ao meu ou algo assim. Mas que bom que você não fez isso. Provavelmente teria queimado o prédio. Não que eu me importe agora. Acomodou a bunda contra ele, fazendo-o chiar. Vamos para casa fazer mais sexo de reconciliação? Night. Hunt abriu os olhos, encontrando-se no sofá na ponte com Daybright, sentado à sua frente. Oi? Disse. Tinha apagado no sofá seccional enquanto Declan e Ethan discutiam sobre besteiras de softball. Flynn estava ocupado transando com Manifa no andar de cima. Ariadne e os duendes tinham reivindicado o quarto de Declan, pois o macho havia planejado passar a noite na casa de Mark, e foram dormir logo, depois de um jantar dolorosamente desconfortável. A Dragoa tinha beliscado o jantar como se jamais tivesse visto comida. As duendes beberam uma garrafa inteira de vinho juntas e passaram a refeição arrotando brasas. Como qualquer um deles estava dormindo, apesar das escapadas de Flynn no fim do corredor, estavam além da compreensão de Ran. Day tamborilou a mão entre chamas no braço cilíndrico do divã. Eu tenho informação para você passar adiante. Ran se endireitou. Boa ou ruim? Isso cabe a você. Day o observou atentamente. Não tinha certeza de que haveria depois daquela colossal estranheza da noite anterior. No entanto, não mencionou nada a respeito ao declarar. Sei, por fonte confiável, que Pipa Spetsus está planejando alguma coisa grande em retaliação por ter perdido tantas munições. E o protótipo do Mecritage Imperial. Alpion está apoiando totalmente. Eles acreditam que a unidade que sabotou o carregamento se corrompeu e nomearam Spetsus para mandar uma mensagem precisa tanto para os rebeldes quanto para o Império. O que ela está tramando? Onde? Não tenho certeza, mas, considerando que a última localização conhecida dela foi Hydra, achei que você deveria passar adiante para os seus grupos em Cidade da Lua Crescente, caso ela ataque aí. Os Asteres sabem sobre o plano dela? Não, apenas eu. Como descobriu? Isso não é da sua conta. Então voltamos à distância. Chega de histórias para dormir? De novo tamborilou os dedos. Vamos atribuir aquilo a um momento de insanidade. Eu não vi nada, mas você queria. Eu não preciso. Não dou a mínima para sua aparência. Eu gosto de falar com você. Por quê? Porque eu sinto que posso ser real, posso ser quem eu sou com você. Real? É, sincero. Eu contei as merdas a você que ninguém jamais sabe. Não tô entendendo. Levantou-se do sofá ainda até o dela. Ran encostou o braço do sofá, olhando para o rosto incandescente. Sabe, eu acho que você também gosta de mim. Daybright ficou de pé subitamente. O príncipe recuou um passo. Aproximou-se, no entanto, tão perto que seu peito tocou o dele. Chama e escuridão se entrelaçando. Estrelas se transformando em brasas, tudo acontecendo entre eles. Isso não é um jogo em que você pode flertar e seduzir para avançar. Isso é guerra. E uma que pode reivindicar muito mais vidas antes de terminar. Um grunhidinho subiu por sua garganta. Não seja condescendente comigo, o seu preço. Não, você não sabe de nada. Você não sabe sobre o preço ou sobre sacrifício. Não sei? Eu posso não estar brincando de rebelde a minha vida toda, mas acredite em mim.
Merda nenhuma foi fácil. Então seu pai não gosta de você? Você não é o único. Então seu pai batia em você e queimava você? Ah, o meu também. Ron rosnou e aproximou-se o rosto do D-Day. Que porra você quer falar? Rosnou em retaliação. O que eu quero dizer é que se você não tomar cuidado, se não for esperto, vai se ver entregando pedaços da sua alma antes que seja tarde demais. Vai acabar morto. E a gente ficou imóvel. Como perguntas isso com tanta frieza? Eu não sou ninguém. Disse, era verdade. Tudo que ele era, o valor pelo qual o mundo definira, tudo que havia sido dado a ele, por pura sorte de ter nascido na família certa. Se tinha feito alguma coisa de valor, tinha sido através do Aux. Mas, como um príncipe, estava fugindo daquele título a vida inteira. Sabia que era completamente vazio. Bryce mantivera seu poder em segredo para que ele pudesse se agarrar àquele vestígio de importância. Ron se virou, enjoado consigo mesmo. Bryce o amava muito mais do que odiava o pai. Abrira mão do privilégio e do poder por ele. O que tinha feito por alguém nesse nível? Ele morreria por seus amigos, por aquela cidade, sim. Mas, porra, quem ele era? Bem lá no fundo, quem ele era? Não um rei. Seu pai também não era uma porra de rei. Não da forma que importava. Recado dado. Disse a Dai. Night. Ron abriu os olhos. A sala estava escura, a TV ligada, e provavelmente tinha ido dormir há muito tempo. Ron se virou no sofá, colocando os braços atrás da cabeça, encarando o teto, observando correrem os feixes de luz sob os faróis dos carros que passavam. Quem era ele, porra? Príncipe do nada. Fim do capítulo 53. Capítulo 54. Sentada no escritório dela, nos arquivos, com o telefone ao ouvido, Bryce dava os últimos goles em seu terceiro café do dia e debatia se uma quarta xícara a faria subir pelas paredes até a hora do almoço. Então, Cooper tá bem? Perguntou a mãe, apoiando a xícara de café sobre o papel que continha a sequência de números e letras no braço de Sophie. Randall havia agora considerado seguro bastante para conversar sobre o menino ao telefone. Bryce supôs que seria estranho não conversar, pois os pais tinham acabado de publicamente adotar o garoto. Ele é uma criança excepcionalmente inteligente, disse Amber. Bryce conseguiu ouvir o sorriso em sua voz. Ele aprecia a minha arte. Bryce suspirou para o teto. O teste de inteligência mais apurado que existe. Você sabia que ele não vai à escola há mais de 3 anos? A voz de Amber ficou aguda. 3 anos? Nossa, isso é horrível. Ele falou sobre a casa anterior dele? Sua mãe entendeu o que queria dizer. Não, ele não fala sobre isso e eu não vou insistir. Millie Grancunos disse para deixar ele mencionar no tempo dele. Millie Grancunos de repente virou psicóloga infantil? Millie Grancunos é uma boa vizinha, Bryce Adelaide Killan. E uma fofoqueira. Não conte nada a ela. Principalmente sobre aquilo. Eu jamais contaria. Sibilou Amber. Bryce assentiu, embora a mãe não pudesse ver. Deixa o menino se ajustar tranquilamente. Sou eu a responsável legal ou é você, Bryce? Coloque o Randall no telefone. Ele é a voz da razão. Randall está exultante por ter uma criança na casa e está no momento passeando no bosque com Cooper, mostrando a ele os arredores. Bryce sorriu ao ouvir aquilo. Eu adorava fazer isso com ele. Ele adorava fazer isso com você também. Bryce suspirou de novo. Obrigada novamente, mãe. Sei que isso foi um choque. Eu fico feliz por você ter incluído a gente, Bryce, e por ter dado a esse presente. Por favor, tome cuidado. Sei que você acha que sou mandona, irritante, mas é só porque eu quero o melhor pra você. Eu quero que você fique seguro e feliz. Eu sei, mãe. Vamos planejar um fim de semana de mulheres nesse inverno. Um lugar legal e frio. Esquiar? Nenhuma de nós esquia. Podemos aprender ou sentar ali diante de uma fogueira e beber um chocolate. Um chocolate quente batizado. Tá marcado. Uma onda de fogo, de puro poder, estremeceu pelo prédio. Silêncio fluía ao encalço dela. O habitual ruído de fundo parando. Mãe, eu preciso voltar ao trabalho, disse Bryce rapidamente. Tudo bem, amo você. Amo você. O
O lixo sai pelos fundos, disse sem levantar o rosto. Estou vendo que sua irreverência não foi alterada por sua nova mortalidade. Bryce levantou a cabeça. Não era assim que queria começar o dia. Já havia passado a caminhada até o trabalho com Ran, precisando que explicasse 2 vezes a ela o plano de fazer com que Hipáxia fosse escoltada por Ita e a Dragoa, em troca de que a rainha bruxa contatasse o espírito de Connor no equinócio. Ficaria um pouco enjoada ao ouvir aquilo, mas havia resmungado em aprovação antes de deixá-lo na rua, pedindo que desse seu número a Hipáxia, caso precisasse de alguma coisa. Alguns minutos depois, Ran tinha passado o contato da rainha. O pai de Bryce a cheirou. Gostaria de explicar por que você selou sua relação com Atalar quando está noivo de um príncipe férico? Porque ele é meu parceiro? Eu não sabia que vocês de linhagem mista tinham essas coisas. Exibiu os dentes. Muito elegante. Seus olhos incandesceram. Não considerou que eu arranjei essa união com Cormac com o interesse de vocês em mente? O interesse de seus filhos? Quer dizer, seus interesses? Como se algum dia eu deixaria você a 160 quilômetros de qualquer filho meu? Cormac é poderoso, a casa dele é forte. Eu quero você em Avallen porque é uma fortaleza. Nem mesmo os Asteren podem atravessar uma bruma de Avallen sem permissão, de tão antiga que é a magia que a protege. Bryce ficou imóvel. Você tá falando um monte de merda. Tô mesmo? Você não matou um arcanjo na última primavera? Não está agora à mercê dos Asteren? Os demônios não estão mais uma vez espreitando a fenda do norte, em maiores números do que nunca? Como se você desse a mínima para minha segurança. Ou seu pai, goste você ou não disso. Você não parecia se importar até que eu ultrapassei você em poder. As coisas mudam. Percebi que assistir Micah machucar você foi desagradável. Deve ter incomodado muito você, pois você mesmo não parece ter problemas em ferir os outros. Explique-se. Ah, por favor, não me venha com esse olhar inexpressivo. O último príncipe estrelado. Você o matou porque ele era especial e você não. E todo mundo sabe disso. É isso que você acha? Que eu matei meu rival por inveja? Foi isso que você fez esconder seu dom durante todos esses anos? Preocupação? Se eu fizesse o mesmo com você? Não. Ember alimentou você com mentiras demais que vieram dos medos irracionais dela. E quanto à cicatriz no rosto dela? Aquilo também foi uma mentira? Ou um medo irracional? Eu já disse a você que me arrependo demais daquilo do que você possa imaginar. Eu amei Ember profundamente. Não acho que você possa saber o que essa palavra quer dizer. Fumaça espiralou dos dedos do rei Otonal. Pelo menos eu entendo o que significa usar o nome da minha casa. O quê? Princesa Bryce Dana. Foi esse o nome que deu à governadora? Assim como o diretor do balé da cidade da Lua Crescente, não foi? E como seu advogado, Mark, não é o mesmo que chamou você na carta dele para o astrônomo, justificando o fato de que você e seu irmão tinham confiscado 4 escravizados dele? E daí? Você comprou influência com meu nome, o nome real. Você comprou e não tem volta. Sinto dizer. Seu sangue gelou. A papelada legal para sua troca de nome oficial já foi protocolada. Se você mudar a porra do meu nome, eu vou matar você. Luz estelar brilhou em seu peito. Ameaçar seu rei é punível com morte. Você nunca vai ser meu rei. Ah, eu sou. Você declarou lealdade quando usou o meu nome e seu título. Está feito. Ódio tomou conta de Bryce, deixando-a calada. Seu pai prosseguiu, aproveitando cada minuto daquilo. Eu me pergunto como sua mãe vai reagir. Bryce disparou da cadeira, batendo com as mãos na mesa. A luz brilhou das pontas dos dedos dela. O rei nem mesmo se encolheu. Olhou para as mãos da filha, para o rosto de Bryce e disse com neutralidade: Você agora é oficialmente uma princesa dos féricos. Espero que haja como uma. Seus dedos se fecharam na mesa, as longas unhas sulcando a madeira. Você não tem direito nenhum. Eu tenho todo o direito. E você tinha o direito de usar ou não seus privilégios reais, mas escolheu o contrário. Eu não sabia. Não podia se safar com aquilo. Ligaria para Mark imediatamente. Veria se sua equipe podia encontrar alguma saída. Ignorância não é desculpa. Agora você é Bryce Adelaide Dana. Billy queimou em sua garganta. Jamais ouvira nada mais odioso. Ela era Bryce Adelaide Killan. Jamais deixaria de ser Killan, a filha de sua mãe. O rei Otonar continuou. Você vai manter as aparências com Cormac. Por quanto tempo? Por todo o tempo.
Levantou-se olhando de novo para as mãos da filha, para as linhas que haviam sulcado a mesa graças àquela nova força vanir. Seus olhos se semicerraram. O que é esse número aí? Você conhece? Vou admitir que fiz vista grossa para a imprudência do seu irmão, mas achei que você, princesa, tomaria mais cuidado. Os Asteri não virão matar primeiro, nem mesmo falar. Eles irão direto para Nidaros. Seu estômago se revirou. Não sei do que você está falando. O que a sequência no braço de Sophie tinha a ver com aquilo? Será que ele conhecia Sophie? Não ousou perguntar. Seu pai marchou até a porta do escritório, gracioso como um leopardo. Parou à ombreira da porta, a atenção se voltando para a cicatriz em seu peito. Eu sei o que você está procurando. Eu tenho procurado por isso há muito tempo. Ah, é? E o que é? A verdade. Juniper não foi à aula de dança naquela noite, e Madame Kyra nem mesmo olhou para Bryce. Embora todas as pessoas sim, haviam olhares de raiva e sussurros. Tão inapropriado. Ai, que pirralha mimada. Você consegue imaginar fazer isso com uma amiga? Bryce deixou a aula no intervalo de 5 minutos e não voltou. Encontrou um banco em uma parte silenciosa do parque e desabou num assento de madeira puxando o boné sobre o rosto. Era a porra de uma princesa, sim. Era uma daquelas, daquele dia, mas... Uma pasta cheia de documentos tinha sido entregue logo antes de ir para a aula. Nela havia o registro de uma moto nova, prova de troca de nome de um cartão de crédito. Um cartão de crédito preto brilhoso com o título Sar Bryce Dunham, estampado na frente. Uma longa coleira dourada que estendia do cartão de crédito até o pai. E a sua conta bancária. Enfiara tudo em uma gaveta na mesa trancada. Como poderia contar a mãe? Como poderia contar a Randall? Porra, tinha sido tão burra. Queria que Danica estivesse com ela. Queria que June não a odiasse. Queria que Fury não tivesse centenas de quilômetros no norte. Com seus pais, que já tinham muito com o que lidar, sem que contasse a ele sobre aquela cagada espetacular. E sim, sabia que se ligasse para Hunt, ele a encontraria em 2 segundos, mas queria falar com outra fêmea, alguém que pudesse entender. Ligou sem pensar 2 vezes. 30 minutos depois, Bryce esperava em um balcão de pizza com uma cerveja, observando as pessoas começarem a fazer filas nas barraquinhas. A rainha bruxa entrou tão casualmente que Bryce talvez não tivesse notado, não fosse pela presença de Ethan. O lobo se sentou em uma das mesas naquele beco, vestindo uma camisa de soribol velha e calça de moletom, parecendo aos olhos de todos como um sujeito que saíra para encontrar um amigo, exceto pelo contorno da pistola presa nas partes de trás do cós da calça, a faca que Bryce sabia que estava em sua bota. No entanto, nenhum sinal da dragoa, a não ser que Ariadne estivesse em algum lugar fora de vista. Bryce disse a Hipáxia: diz legal. A bruxa olhou para o próprio corpo. A blusa verde clara, a jaqueta de motoqueiro cor de carvão e o jeans preto apertado, o sapato sóbrio, sem salto e a linda pulseira dourada. Um broche combinando com o de citona enfeitava a lapela da jaqueta dela. Obrigada. Ethan sugeriu que eu me misturasse. Ele não está errado, disse Bryce. Peça o que quiser e pagaremos a conta quando formos embora. A bruxa andou 3 metros até a placa da minúscula loja, então fez seu pedido em silêncio. Se o macho atrás do balcão a reconheceu, não deu indício. Hipáxia assumiu uma posição no balcão que dava para o beco. Ethan levantou as sobrancelhas, assentiu. Estava tudo bem. Então Bryce disse a ela: ele é bem intenso. Muito profissional, disse Hipáxia. Bryce ofereceu um sorriso amigável. Obrigada por vir. Eu sei que minha ligação foi super aleatória, eu tive um dia estranho e achei que você poderia ter algum conselho. Hipáxia sorriu por fim. Eu fico feliz que tenha ligado. Eu queria que você desse esse sinal de amizade desde o nosso encontro na primavera, quando a rainha estava bancando a média bruxa e tudo retornou às pressas. Hipáxia libertado Hunt do halo. Tinha removido a peça, dera a ele a habilidade de matar Sandriel e ir ajudar Bryce. Obrigada pelo que fez, disse Bryce com a garganta apertada, por ajudar Hunt. Pelo seu cheiro, parece que você e ele tornaram as coisas permanentes. Parabéns. Obrigada. E como está sua coxa? Nenhuma dor. Também graças a você. Ah, fico feliz em saber. Bryce bebeu de sua cerveja quando o atendente trouxe a pizza da rainha.
murmurou para ele, e o macho levou o segundo pedaço para Ita, que sorriu para Hipáxia e ergueu o pedaço em um comprimento distante. Ainda nenhum sinal da dragoa. Talvez isso fosse bom. Depois que Hipáxia comeu uma mordida, Bryce disse: Então, o motivo pelo qual me convidou até aqui. Bryce suspirou. Meu pai, o rei Otonal, me visitou hoje. Falou que porque eu usei o nome dele para algumas coisas, significava que eu tinha aceitado o meu título real. Eu tentei recusar, mas ele já tinha feito a papelada. Agora eu sou oficialmente uma princesa. Quase engasgou a última palavra. A julgar por sua expressão, isso não é uma boa notícia. Não. Eu sei que você é praticamente uma estranha e que nasceu com o título e nunca teve a escolha de ser normal, mas eu sinto como se estivesse me afogando aqui. A mão delicada e morda de Hipáxia repousou sobre a sua. Sinto muito que ele tenha feito isso a você. Bryce estudou uma mancha no balcão sem saber se conseguiria olhar para a bruxa sem chorar. Por que você acha que eu vim até aqui na primavera? Eu queria ser normal, ainda que por alguns meses. Eu sei o que você está sentindo, disse Hipáxia. Bryce balançou a cabeça. A maioria das pessoas não entenderia. Elas pensariam: tadinha de você, precisa ser uma princesa. Mas eu passei a vida inteira evitando esse macho e a corte dele. Eu odeio ele. E acabo de cair nas garras dele como uma porra de um idiota. Acho que a resposta de Hunt a tudo isso seria fritar meu pai até que ele revertesse essa merda. Mas queria ver se você tem alguma ideia alternativa. Embora eu fosse gostar da visão de Hunt a estar lá fritando o rei Otonal, Bryce esboçou um sorriso ao ouvir. Eu acho que você está certa sobre um método mais diplomático ser necessário. Então você acha que eu tenho uma saída? Eu acho que é a forma de manejar isso, de manejar seu pai. Ron mencionou que você tinha um drama com seu couve, uma gargalhada baixa. Acho que é uma boa forma de dizer. Ele também mencionou que você teve uns tutores incomuns quando pequena. Fantasmas, dissera ele ao telefone naquela manhã. Sim, mas, meus queridos amigos, não é de espantar que você quisesse se soltar e fugir, se só tinha os mortos como companhia. Hipáxia sorriu. Eles eram companhias maravilhosas, mas sim, eles me encorajaram a vir até aqui, na verdade. Eles estão com você nessa viagem? Não, eles não podem sair do confinamento da fortaleza em que eu fui criada. O feitiço de conjuração de minha mãe os prendeu lá. Talvez seja o motivo pelo qual eu tenha voltado para minha terra natal de novo. Não para ser rainha? Isso também, disse Hipáxia rapidamente, mas eles são minha família. Assim como a Corsa. Eu não conto como parente. Bryce ficou grata pela mudança na conversa. Mesmo que por alguns minutos, precisava de tempo para entender seus sentimentos revoltos. Você não parece nada bem. Não é por isso que eu não a considero uma irmã. Não, eu sei disso. Nossa mãe tinha os cabelos dourados e a pele marrom clara, como a dela. Meu pai, no entanto, eu puxei as cores dele. E quem era o pai da Corsa? O metamorfo servido, rico e poderoso de Pangera. Minha mãe jamais me contou os detalhes de como eles acabaram procriando. Porque ela concordou com aquilo. Mas a Corsa herdou os poderes do pai dela, não os dons de bruxa. Por isso, foi mandada aos 3 anos para morar com ele. Isso é horrível. Quando Bryce tinha 3 anos, a mãe dela havia lutado quase até a morte para mantê-la longe das garras do rei Otonal. Sua mãe fizera tudo aquilo apenas para que Bryce acabasse bem ali. Vergonha em pensar. Sabia que era apenas uma questão de tempo até que sua mãe descobrisse, mas não podia contar tudo, não ainda. Era parte do acordo deles, explicou Hipáxia. O dom de Lídia, o dom que ela herdasse, qualquer que fosse, determinaria onde ela moraria. Ela passou os 3 primeiros anos com minha mãe, mas quando os dons de metamorfose se manifestaram, a família dele foi reivindicá-la. Minha mãe jamais a viu de novo. Sua mãe se incomodava com o que ela se tornou? Não, ela não. Ela nunca compartilhou esses pensamentos comigo, mas jamais me caiu bem. Você vai visitá-la quando ela estiver aqui? Vou. Eu jamais a vi pessoalmente, nasci muitos anos depois dela ter sido mandada para longe. Bryce bebeu de novo. Eu sugeriria não criar muitas expectativas. Eu não tenho, mas estamos fugindo dos seus problemas. Eu não conheço as leis reais dos féricos, então creio que não posso lhe dizer com certeza, mas a essa altura, acho que os únicos que podem impedir seu pai são os Asteri. Eu tinha medo disso.
Espere seu aterrante saber. Ele não vai ficar satisfeito. Por que o inferno ele ficaria satisfeito? Porque vocês são parceiros e agora seu pai fez de você uma princesa. O que faz dele... Ai, deuses! Hunt é um príncipe, porra! Ela riu amargamente. Ele vai ficar irado, vai odiar ainda mais do que eu. Gargalhou de novo um pouco mais histericamente. Desculpe, eu tô literalmente imaginando a cara dele quando eu contar hoje à noite. Eu preciso gravar ou algo assim. Não consigo dizer se isso é algo bom ou ruim. Os dois. O rei Otonal espera que eu mantenha meu noivado com o príncipe Cormac. Mesmo que seu cheiro deixe nítido que você tá com outro, aparentemente. Quer andar um pouco? Não tá tão quente quanto antes. Eu adoraria. Ficaram caladas, sem serem notadas por aqueles ao seu redor, quando entraram no beco. Ethan caminhou a uma distância educada. Se a dragão estava lá, não se via. Então, seu irmão contou a você sobre a situação com o cover de minha mãe? Isso é uma droga, sinto muito. Chegaram ao rio a um quarteirão de distância e viraram para o cais. Vento seco e morno farfalhava as palmeiras que o ladeavam. E Paxia estudou as estrelas. Eu tinha tantas visões de como seria o futuro, de bruxas voando ao poder, de estar com a pessoa que eu... Você está saindo com alguém? Picarreou Bryce. A rainha fechou o rosto. Não. E Paxia respirou fundo. O relacionamento não era mais possível. Eu poderia ter continuado, mas não era. A pessoa não queria. Bryce piscou. Se Paxia estava apaixonado por outra pessoa... Ai, merda. Coitado do Ran, disse. E Paxia sorriu com tristeza. Acho que seu irmão quer casar comigo tão pouco quanto eu quero me casar com ele. Mas Ran é um gato, e você também. Talvez a atração aconteça. É preciso bem mais do que isso. Mas ele é um cara muito bom. Muito bom. Eu não acredito que estou dizendo isso, mas... Embora eu tenha certeza de que a pessoa que você ama é ótima, você não poderia se sair melhor do que Ran. Vou me lembrar dessas palavras. O noivado com seu irmão foi uma tentativa de evitar que o coven de minha mãe ganhasse poder demais. Bryce falou. Mas você disse que quer que as bruxas retornem ao poder. Ou você quer que seu povo recupere o poder, mas quer que o coven da sua mãe seja excluído? As bruxas já não são poderosas? Não como um dia fomos. As gerações e linhagens poderosas têm se esgotado. A magia é definhada, como se fossem escoadas até o nada. O coven da minha mãe não tem interesse em descobrir o motivo. Elas só querem que nos tornemos ainda mais subservientes aos Asteri. Essa fêmea tinha liberado Hunt por pura rebeldia aos Asteri. Será que Pax era uma rebelde? Será que ousava perguntar à rainha bruxa? O quanto Ethan e Ran tinham contado a ela no dia anterior? Bruma escura espiralava do outro lado do rio. Perguntou em voz baixa. Sua mãe conjurou seus tutores do Quarteirão dos Ossos ou de outro local de descanso eterno? Tais coisas não existiam quando meus tutores caminhavam na terra. Bryce escancarou a boca. Seus tutores são de antes da chegada dos Asteri? Sim. Eles já estavam mortos há muito tempo quando a Fenda do Norte se abriu. Ele se lembra de uma época anterior aos Asteri, quando Partos ainda estava de pé, arriscou Bryce. Sim, um dos meus tutores, Palânia, ensinava matemática e ciência na academia da cidade. Ela nasceu na cidade que cercava e morreu lá também, assim como as gerações de sua família. Os Asteri não gostavam que as pessoas falassem sobre essas coisas, que os humanos tenham realizado tantos feitos antes da chegada deles. São clássicos conquistadores. E Paxia olhou para o Quarteirão dos Ossos. Eles colonizaram até a morte nesse mundo. Os espíritos que um dia descansavam pacificamente são agora arrebanhados para essas zonas. Bryce se sobressaltou. Você sabe sobre isso? Os mortos falam comigo sobre os horrores deles. Quando minha mãe morreu, eu tive que fazer algumas coisas que, digamos que o coven dela não ficou feliz por eu ter encontrado uma forma de minha mãe evitar a ir a um local de descanso eterno. Mesmo que isso sacrificasse minha habilidade de falar com ela para sempre. Seus olhos se assombraram. Mas eu não podia mandá-la para uma zona como o Quarteirão dos Ossos, não quando eu sabia o que aconteceria com ela. E por que não contar a todos? Por que não contar ao mundo inteiro? Quem acreditaria em mim? Sabe o que os Asteri fariam comigo, com meu povo? Eles matariam até a última bruxa para me punir. Minha mãe também sabia. Escolheu não dizer nada. Se você for inteligente, também não.
Eu vou ajudar Ethan Rostron e a família dele o melhor possível no equinócio, mas há limites. Para onde iam os mortos antes dos Asteres chegarem? Seus tutores já lhe contaram? Não, mas eles me contaram que era bom, pacífico. Acha que as almas que são colhidas aqui acabam lá? Não sei. Bryce exalou. Bem, essa é a conversa entre garotas mais deprimente que eu já vi. É a primeira conversa entre garotas que eu já tive. Garotas normais reclamam de merdas normais. Você e eu não somos garotas normais. Não, não eram. Elas eram uma rainha e uma princesa. Encontraram-se como iguais, falando sobre coisas que podiam fazer com que fossem mortas. Pode ser muito solitário usar uma coroa, mas fico feliz por ter você com quem falar. Eu também. E podia não estar nem perto de terminar de lutar contra as merdas do pai, mas era reconfortante saber que tinha uma rainha bruxa ao seu lado, pelo menos, e outros aliados. Ethan montava guarda 6 metros atrás delas. Seu olhar encontrou o dela, cintilando na escuridão. Abriu a boca para chamá-lo, para perguntar quanto tinha ouvido. No entanto, naquele momento, uma imensa e escamosa besta cinza saltou por cima do parapeito do cais. E antes que Bryce pudesse gritar, a besta se chocou contra Ethan e fechou a mandíbula no pescoço dele. Fim do capítulo 54. Capítulo 55. Bryce nem teve tempo de gritar. Não teve tempo de fazer nada além de cair de bunda no chão, se arrastando para longe de Ethan, seu sangue jorrando, gorgolejando conforme o pescoço. A besta, o demônio, rasgou o pescoço de Ethan. Virou para trás a imensa cabeça chata e engoliu um pedaço de carne entre presas pretas e curvas. Levante-se! Ordenou Hipáxia, onde estava acima de Bryce, uma faca na mão. De onde veio? Bryce não fazia ideia. Ethan. Não podia passar por aquilo de novo. Não podia suportar. O demônio se afastou do corpo trêmulo e moribundo de Ethan. Será que sobreviver àquele tipo de ataque? Se o demônio tivesse veneno nas presas como cristalos? A coisa devia ser de algum parente. As escamas cinzas foscas fluíam sobre o corpo musculoso e um corpo curvado bem baixo. Uma cauda tão longa quanto Bryce açoitava para trás e para frente, a ponta espinhenta sulcando fendas nas pedras. As pessoas no cais, nas ruas adiante, começaram a fugir. Não conseguia mover-se, choque. Sabia que estava em choque, mas mesmo assim, chegaria ajuda logo. Alguém, ou o Aux, ou a 33ª chegaria. Hunt. Levante-se, disse Hipáxia, agarrando Bryce sob o ombro para puxá-lo de pé. Devagar, a rainha bruxa arrastou Bryce para trás. Um grunhidinho reverberou pelas pedras às suas costas. Bryce se virou e encontrou um segundo demônio, idêntico ao que tinha rasgado o pescoço de Ethan. Aproximando-se em sua retaguarda, os dois cercaram as presas, encurraladas, as duas, entre eles. Um medo frio e intenso a cortou por dentro. Estilhaçou o choque que a fixava na inutilidade. Limpou sua visão nebulosa e ensanguentada. De costas uma para outra, ordenou Hipáxia, a voz baixa e calma. Uma faca era tudo que tinha. Por que inferno não carregava uma arma? Ethan tinha uma arma, em seu corpo sem vida. Bryce conseguia discernir a arma que o lobo não teve chance de sacar. Quantas balas teria, no entanto? Se o demônio fosse rápido o bastante para se aproximar de fininho, Bryce não teria chance, a não ser que... Que tipo de magia você tem? Murmurou, pressionando as costas contra Hipáxia, ao olhar para o segundo demônio. Mataria aqueles desgraçados, despedaçaria os dois bem devagar. Isso importa? É energia? Como relâmpago? Cura e vento. E a necromancia que eu nem consigo começar a explicar. Você consegue concentrá-la? Dispará-la para mim? O quê? Eu preciso de carga, como uma bateria. Para fazer o quê? Só faça agora, ou estaremos majestosamente fodidas. O primeiro demônio urrou. Com tantos seres do fosso, seus olhos eram leitosos e secos. Como se estivesse no escuro há tanto tempo que não precisava mais enxergar. Ofuscá-los não era uma opção. Uma bala, no entanto... Acha que uma faca vai funcionar alguma coisa contra eles? Indagou Bryce. Hipáxia as guiou para o parapeito do cais. Use seu poder de cura e ataque a porra do meu peito. Confia em mim. Não tinha escolha. Se o poder de Hunt havia carregado o seu, talvez... Agora! Estrelas explodiram na mente de Bryce, supernovas. Ethan! Foi tão fácil quanto dar um passo. Em um segundo, Bryce estava encostado no cais. No seguinte, no lado do corpo de Ethan, atrás das criaturas, que viraram em sua direção sentindo que seu cheiro tinha mudado de lugar. Hipáxia bateu no broche dourado na lapela da jaqueta, como um estalido no ar. Sua vassoura surgiu diante da bruxa. A rainha saltou nela, disparando para o céu.
Bryce pegou a arma da cintura de Ethan, soltou o pino de segurança e disparou contra o demônio mais próximo. Pedaços do cérebro respingaram quando a bala mergulhou entre os olhos cegos da besta. O segundo demônio avançou. Hipáxia esquecia ao pairar sobre a vassoura acima. Bryce disparou. O demônio desviou do golpe, como se pudesse sentir o próprio ar se abrindo para a bala. Ele antecipara e estava ciente da arma em sua mão. O demônio saltou em sua direção. Bryce acumulou seu poder. A fêmea se moveu de onde estava ao lado do corpo de Ethan para o calçadão aberto atrás da criatura que atacara. A besta atingiu o chão e se virou, as garras se enterrando fundo. Bryce disparou de novo e o demônio usou seus sentidos sobrenaturais para desviar, sendo atingido no ombro pela bala. O disparo não fez nada para reduzir a velocidade. O demônio saltou para Bryce de novo, movendo-se. Mais devagar dessa vez. O poder de Hipáxia já estava escorrendo para fora da fêmea. "Atrás de você!" ordenou Hipáxia. O demônio saltou, garras expostas. E Bryce se teletransportou para trás. E ele saltou de novo e ela se moveu. O corpo tremendo, desviando ao esforço. Mas uns metros para trás, podia fazer um último salto. Precisava fazê-lo. Quando o demônio pulou. Rugindo, Bryce entregou tudo de si. Tudo que restava da faísca do poder de Hipáxia em seu peito. E o desejo de avançar, o desejo de se mover. Bryce apareceu 3 metros atrás. E a criatura, percebendo o padrão, saltou. Não olhou para cima. Não viu a rainha bruxa mergulhando para a terra e a adaga em riste. Bryce atingiu o chão quando Hipáxia saltou da vassoura e aterrissou sobre a besta, golpeando seu crânio com a lâmina. A bruxa e o demônio caíram. A primeira montada nele como um cavalo do inferno. O demônio nem mesmo estremeceu. Com as palmas das mãos arranhadas e o joelho já cicatrizando, Bryce ofegou tremendo. Conseguira ela. "Ethan! Ai, meu Deus! Ethan! Ethan!" Levantou-se com as pernas trêmulas, atrapalhada, correndo até ele. O pescoço do lobo estava cicatrizando. Devagar. Encarava, sem enxergar o céu noturno. "Se afaste!" disse Hipáxia. "Deixe examiná-lo. Ele precisa de um médico bruxa." "Eu sou médico bruxa." "Ai, você tá bem? Aquele é Roston? Onde tá lá?" As perguntas ágeis penetravam. "Foi a Isaiah." "Eu tô aqui," disse Hunt, da escuridão aterrissando com tanta força que o chão tremeu. Relâmpago saltitou pelo concreto. O anjo avaliou Bryce, então Ethan, o corpo do lobo brilhando sobre as mãos de Hipáxia. Então registrou 2 demônios empalidecendo. "Aqueles." Checou Bryce de novo. "Sabe o que eles são?" perguntou a Isaiah. Hunt correu até Bryce e a abraçou. A fêmea se acomodou no calor dele, na força de Hunt, e disse em voz baixa: "Caça-mortes. Bichos de estimação do príncipe do fosso. Foram vistos em Nena há 4 dias. De alguma forma, atravessaram a fronteira." O estômago de Bryce se revirou. A Isaiah ergueu a mão para manter os outros anjos e membros do Aux distantes. "Acha que esses 2 vieram de Nena até aqui? E por que atacar Bryce?" Bryce agarrou a cintura de Hunt, sem se importar em parecer grudenta. Se soltasse, seus joelhos poderiam facilmente ceder. Hunt mentiu sutilmente, não é óbvio? O inferno tem um ajuste de contas com ela depois da primavera. Eles mandaram os melhores assassinos para matá-la. A Isaiah pareceu engolir essa teoria porque disse a Bryce: "Como você os derrubou?" Ethan tinha uma arma. Eu dei um tiro certeiro no primeiro e a rainha Hipáxia cuidou do segundo. Pronto. Anunciou Hipáxia, afastando-se do corpo de Ethan. "Ele vai acordar quando estiver pronto." Recolheu a vassoura e, com um toque, ou parte do seu poder de bruxa, o objeto se encolheu em volta do broche dourado de Stona. Ela o prendeu na jaqueta cinza ao se virar para Isaiah. "Seus soldados podem transportá-lo para a Embaixada das Bruxas?" "Eu gostaria de cuidar pessoalmente dele até que esteja consciente." Bryce não podia se opor, mas não havia ninguém para quem ligar a respeito de Ethan. Nenhuma família, nenhum amigo, nenhuma matilha. Ninguém, exceto... Ligou para Ram. "Caça-mortes." Deveria ter mandado um aviso assim que identificou a cauda na foto tirada em Nena. Deveria ter colocado cada soldado daquela cidade em alerta. Contudo, Bryce, por algum milagre, não tinha um arranhão no corpo. Não era possível. Hunt sabia o quanto os caça-mortes eram rápidos. Nem mesmo féricos podiam ser mais rápidos do que eles. Foram criados assim pelo próprio Apollyon. Hunt esperou até a conversa, até que ele e Bryce estivessem no corredor dourado da Embaixada das Bruxas. Ethan já tinha sido entregue a Ram e Declan pelos 2 anjos que voaram com ele até ali. Os 2 féricos carregaram o lobo cuidadosamente para um pequeno quarto para se recuperar. Então, vamos ouvir a história verdadeira. Bryce se virou para o anjo.
o olhar brilhando com medo e euforia. Eu consegui, me teletransportei, explicou o que Hipáxia tinha feito. Esse foi um puta risco. Minhas opções eram limitadas. Onde inferno estava a dragoa? A covarde de merda disse a Roston que subiria até os telhados para fornecer no segundo par de olhos e então fugiu. Disse Flynn, o rosto soturno, quando encontrou no corredor. Dá pra culpá-la? Falou Bryce. Sim. Nós fizemos um favor a ela e ela fudeu com a gente. Podia ter incinerado aqueles demônios. Antes que Bryce pudesse replicar, o Lorde saiu marchando com um balançar enjoado na cabeça. Bryce esperou até que o corredor estivesse vazio de novo antes de perguntar a Hunt. Acha que esses eram os aperitivos que o príncipe do Fosso ameaçou mandar para nos testar? Sim, eles só obedecem a ele. Mas estavam prestes a me matar. Ele não parecia querer a gente morto. E parece imprudente fazer isso só para me testar. Os adversários épicos dele, lembra? Ruan entrou no corredor e murmurou. A não ser que não fosse você quem eles deviam matar. Talvez o Coven dela os tenha conjurado de alguma forma. Bryce franziu a testa. Por quê? Ruan deu um passo. Você seria o acobertamento perfeito. Ela estava passeando ao lado de alguém com quem o inferno tem um ajuste de contas a fazer. Alguém que deixou o inferno puto nessa primavera. Caça-mortes. E diga o envolvimento do príncipe do Fosso. Se ela tivesse morrido, todos os olhos estariam no inferno. Todos pensariam que você era o alvo deles. E ela seria a perda colateral infeliz. Mas enquanto a Ethan, também colateral. Depois dessa primavera, duvido que Sabine seja burra o bastante para conjurar um demônio. Então, só restam os nossos inimigos. E os de Hipáxia. Mas considerando que Apollyon ameaçou, eu diria que a chance é de que seja ele. Talvez estivesse disposto a arriscar que você morresse durante o pequeno teste. Talvez tenha suposto que, se você morresse, não seria digna de lutar com ele mesmo. Bryce esfregou o rosto. Então, o que isso significa? A gente entrelaçou os dedos. Significa que esta cidade precisa estar em alerta geral e você precisa estar amarrada em todo momento. Bryce olhou com raiva. Isso não ajuda em nada. Você não tinha nenhuma arma hoje à noite. Vocês duas tinham uma faca. Tiveram sorte que Ethan carregava aquela arma. E teve ainda mais sorte ao apostar que Hipáxia poderia carregar sua habilidade de se teletransportar. Ah, então foi assim que você conseguiu? Disse Declan. Bryce ensaiou uma reverência. Vai ser minha apresentação solo especial durante o show de talentos da escola. Declan riu, mas Ron a escrutinava. Você se teletransportou mesmo? Bryce explicou tudo de novo. Hunt não evitou puxá-la para mais para perto. Quando terminou, Ron repetiu para as palavras. Nós demos sorte hoje à noite. Você deu sorte hoje à noite. Bryce piscou um olho para Hunt. E planeja dar mais sorte um pouquinho de novo. Hunt deu um peteleco no nariz de Bryce e disse a Ron. Vamos montar a guarda em torno do apartamento e dessa embaixada. Designem seus soldados de maior confiança. Vou colocar Isaiah e Naomi nisso também. A 33ª e o Alks trabalhando juntos para vigiar Eugene aqui? Cantarolou Bryce. Ah, fico lisonjeada. Não é o momento de debater política de alfa babaca, disse Hunt de dentes trincados. Aqueles eram caça-mortos, porra. E eu lidei com eles. Eu não seria tão despreocupada. O príncipe do Fosso vai mandar hordas pela Fenda do Norte se conseguir abri-la completamente, em vez de enfiar um ou dois de cada vez por diversão. Eles caçam quem quer que tenha ordem de caçar. São assassinos. Se você for marcada por eles para execução, tá morta. Bryce soprou um dos dedos como se tirando poeira. Um dia normal de trabalho para mim, então. Killan. Ron começou a rir. O quê? Indagou Hunt. O príncipe falou. Sabe com quem estava conversando antes de receber sua ligação? Meu pai. Bryce ficou imóvel. Hunt soube que era ruim. Ron sorriu para o anjo. Seu sogro? Como é? Ron não parou de sorrir. Ele me contou uma notícia maravilhosa. Piscou para Bryce. Você deve estar exultante. Bryce resmungou e se virou para Hunt. Ei, não é oficial. Ah, é oficial. De que porra vocês dois estão falando? Rosnou Hunt. Ela anda usando por aí um nome real, pelo visto, o que significa que aceitou sua posição de princesa. E como você é o parceiro dela, isso faz de você o genro do rei Autonal e meu irmão. Hunt olhou boquiaberto para ele. Ron ficou totalmente sério. Bryce disparou. Você perguntou a ele sobre o Cormac? O rei Autonal insiste que o noivado ainda está de pé. A diversão de Ron sumiu. Não entendo como pode estar. Com licença, interrompeu Hunt.
Mas que porra é essa? As suas asas se abriram. Você agora é oficialmente uma princesinha? Bryce se encolheu. Surpresa! Fim do capítulo 55. Oi, leitores! Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Eu espero poder ter compensado a falta de leitura por esses dias. Eu prometo a assiduidade, mas vocês já viram o que eu prometi antes, eu não consegui, eu tô com o tempo um pouco corrido. Mas sempre que der, eu venho pra cá pra atualizar vocês. Eu sei que o próximo livro já vai sair na próxima semana e eu tô super ansiosa. Se eu não me engano, vai ser o terceiro livro dos 4, né? Que são as 4 casas de Midgard. E eu prometo a vocês também que eu vou dar continuidade à leitura. Assim que lançarem, eu já vou comprar pra gente, ao terminar esse aqui, já iniciar o outro. E pra você que tá chegando agora, por favor, se você tiver gostado, comenta, deixa teu comentário aqui, se inscreve no canal, me ajuda a crescer. E eu prometo que eu vou fazer essas leituras, eu vou fazer dessas leituras uma constante na minha vida e na vida de vocês. E se vocês tiverem sugestões de livro, como já apareceu, e eu tô anotando todas as sugestões que estão aparecendo, deixem aqui nos comentários que a gente vai ler com toda certeza. Então, um beijo pra vocês, Feliz Natal, tudo de mais maravilhoso na vida de vocês e até a próxima leitura. Um beijo e até mais!